Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Top Master Studios, áudio, vídeo e fotografia. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Jornada das Profissões, 2025, a maior feira itinerante do sul do Brasil. Potência máxima, protagonismo estudantil de verdade. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver. Estamos agora com mais um episódio do nosso podcast Escola em Voz, sempre com assuntos relevantes à educação no nosso país. Hoje, mais do que relevante, um convidado especialíssimo que trazemos para cá, mas antes disso, estou com meu parça, meu amigo, meu companheiro Anderson Gross. E aí, Anderson, como é que você vai? Bom demais, até porque esse momento é muito especial, né? Até porque a gente está aqui já há algum tempo fazendo essa agenda e ter hoje aqui a presença dessa amiga em comum de outros amigos, que agora se tornará nossa amiga. Certamente. Então é bom demais. Mais um episódio do Escola em Voz. Lembrando que você que está nos acompanhando, está assistindo, está gostando, está curtindo, não importa. O que importa é que você pode deixar o seu comentário. Diga pra gente o que você tá achando aí dos episódios e também, por favor, siga-nos aí nas redes sociais, deixe o seu comentário e ative o sininho para que a gente possa saber se você é nosso membro ou não, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Vamos para mais um episódio, Rony Bashi, e hoje nós temos aqui Letícia Mello. Quando eu digo aqui, Letícia, seja bem-vinda em primeiro lugar. Muitíssimo obrigado. Esqueceu de dizer que é pra essa galera compartilhar, hein? Ah, verdade. Ativou o sininho, deixou comentário, por favor, compartilha. Bom demais. Quando a gente fala que aqui é um podcast de encontro de amigos, os nossos entrevistados ao longo da primeira temporada, a gente tá fazendo agora a pré-temporada 2025, até porque vai vir novidades na sequência. É, são pessoas que muitas vezes, Letícia, marcaram tanto a minha vida quanto a do Rony em momentos especiais da nossa carreira. E você foi citada por uma pessoa que é comum às nossas relações, não só por uma pessoa, até por mais de uma pessoa, em função da sua trajetória na educação. Mas você nem sempre foi educadora e nem sempre esteve na educação, né? Exato. Então, além de ser bem-vindo ao Escola em Voz, um canal dedicado a falar da educação. Mas, por favor, quem é você? Como é que você chegou na educação, por gentileza? Estou muito honrada por estar aqui, estava ansiosa por esse momento. Tenho certeza que começar o ano dando voz e explicando um pouquinho da minha trajetória, além de inspirar outras pessoas, vai ser um compartilhamento incrível. Eu sou Letícia Mello, sou mãe da Gabi, com 18 anos, do Jorge, com 13. Sou esposa do Luiz, casada há 19 anos. E até encontrar a educação, eu já trabalhei no McDonald's, eu já fui vendedora de telemarketing da revista Isto É, que era da editora Globo. Eu já fiz faxina, eu já trabalhei em bingo, fui locutora de Caramba! bingo, aham. E para esta rodada, isso mesmo. Então já fui locutora de bingo. Aquela plateia da terceira Sim, idade, assim. exato, exato. E para esta partida, cartelas no valor de R$ 2. Olha aí. Olha só, E é de uma olho. voz de locutora Não, sem mesmo, hein? dúvida. É. Teve uma época que o bingo estava liberado no Era Brasil, né? muito alto. Nossa, Né? Que era... foi em 2003, Sim, 2004, o eu primeiro acho. governo Lula, até ali o primeiro governo Lula, ali, já no finalzinho do primeiro governo Lula, dá umas confusões ali, e aí o bingo Lotado, liberado. Trabalhei nos da Beira-Mar que tinha, trabalhei no do Continente e uns no centro. Era bem legal. Era bem legal fazer as amizades, mas era triste ver Sim. as pessoas perderem dinheiro. É. Confesso. E era mais triste eu ver que às vezes a pessoa gastava tudo em 1 minuto que eu trabalhava o mês todo para receber. Mas ok, né? Fazia parte do Fazia contexto parte da do época, né? contexto daquela época. E aí, depois disso, eu trabalhei como vendedora de celulares na Brasil Telecom. Já extinta Brasil Telecom, Já né? extinta Brasil Telecom. Mas foi a Aham, na época do principal. pula-pula. Sim, Eu tenho 41 anos, né? sim. E aí, ali, eu e meu esposo, recém-casados, a gente teve o desejo de ter a nossa casa. Mas como a gente ia ter a nossa casa se eu ganhava 500 e ele R$ 600 naquela época? E era época de carnaval. E a minha família vem do carnaval. Então ali a gente empreendeu pela primeira vez. Nós fomos vender cerveja, água e refrigerante nos ensaios das escolas de samba no centro de Florianópolis.
Porque os ensaios são marcados, né? Eles não são. Isso. Eles, Começam ali em dezembro e sim. vão até fevereiro ou março, dependendo de quando é o carnaval. Então, meu marido trabalhava na gráfica até às 6, ele saía das 6, eu trabalhava na Brasil Telecom até às 2, levava o banquinho para marcar o nosso ponto e ali a E gente vamos embora. começou com cerveja, água e refri, depois foi cerveja, água, refri, espetinho e depois uma pizzaria. A gente teve a Lelos Pizza, Olha só. Alelos, essa pizzaria que famosa. era a junção de Letícia e Luiz. Então a gente tinha uma. Não tive a oportunidade. Olha Essa como já era pizzaria é famosa. visionária da Lelos Pizza, que a gente tinha o Lelos Móvel, que hoje é os food trucks. É. Olha aí, Nós pilotamos toda uma Kombi, fazíamos as festas, iam para que casamento. legal. Então, vem aí. Esta é a Letícia, Empreendedora desde empreendedora sempre, né? desde sempre. Até ir visitar uma amiga e ver ela toda cheia de glitter, com um sorrisão no rosto, com EVA, recortando, colando. Eu falei, o que você tá fazendo, amiga? Ela, eu faço magistério, tô dando aula. E eu falei, que máximo. E eu, naquela época, não tinha muitas perspectivas de futuro em relação a ensino, ao meu ensino. Eu já era empreendedora, sempre fui uma excelente vendedora, mas não pensava numa faculdade, numa formação ou algo do tipo. E como eu estava parada, o magistério no Aníbal era gratuito, eu falei, vou fazer então. E pronto, fui mordida. Aqui, ó, fui mordida Pelo bichinho da pelo educação. bichinho da educação. Aham, isso Não, mesmo. e o magistério, eu disse isso semana passada, numa formação de professores no Colégio Exato de Joinville. Inclusive, quero mandar um abraço pro professor Ciro e toda a equipe, Márcia e equipe, a turma lá do O Colégio Ciro tá há Exato. quanto tempo aí na estrada também, O né? Ciro é um lutador, um batalhador, um É vencedor, um ser verdade. humano. Ele e os meninos agora, os 2 filhos estão na operação lá. Colégio Exato firme, bem estabelecido. Legal. E até o nome, é um nome curioso. Exato, né? Vinha da época dos grandes cursinhos, né? Exatas e humanas. E ficou um nome bonito, né? Que é difícil achar um Exato. nome bonito para cursinho, né? Exato, né? Verdade. Parece que vai pro latim ali, mas é um queridão. E lá eu citei, sabe, Letícia? Lá eu citei assim pros professores. Como seria bom se todos que fizeram ou fizessem pedagogia pudessem fazer um magistério antes? Exato. Nada contra, eu não gosto muito desse negócio, sabe, divisor de águas, se tem é melhor, se não tem é pior, acho que isso às vezes é muito reducionista, né? E quando eu fico pé da vida quando falam assim, olha, quem estudou EAD não tem a mesma condição do quem estudou presencial. Puxa, se você Tem gente que soubesse. tá lá presencial, mas tá só de corpo, né? verdade. Exatamente. Então, assim, então eu não gosto de ir muito por esse caminho. Mas eu sou muito do olhar de que quem fez o magistério, aquele curso normal, né, da Uhum. época do ensino médio, ele tem uma possibilidade de quando entra na pedagogia, enfim, segue daí a sua trajetória acadêmica, tem algo que lhe favorece, né, que é especial, É. né. E eu não imagino, honestamente, eu não imaginava que você tivesse feito o Sim, magistério. fiz o magistério. Foi fundamental para eu entender o amor que a educação, que eu tinha pela educação. Talvez Sim. se eu fizesse só uma pedagogia, assim como há índices de pessoas que entram e saem do curso, principalmente na fase ali do estágio, porque não entendem a educação infantil, o ensino médio, é fundamental, mas quando eu fiz o magistério foi ótimo. O teu Foram magistério 2 foi anos. pós-médio já, né? Foi Pós-médio. pós-médio. Aí era Uhum. noturno o Mais 2 curso? anos, noturno. Eu morava na Palhoça. E aí a gente vendia pizza durante o dia para poder ter dinheiro para abastecer a motinho para poder vir para o curso. Olha só. Meu Deus, e Ali foi no Aníbal, maravilhoso ali no naquela Aníbal. subida à noite, Uhum. né? Então, Os estágios na Coloninha, no Abraão, ali na Vila E já Aparecida. conseguiu ter a oportunidade de ir no magistério já ir pra sala de Sim, aula? no magistério eu liguei para uma escola, gente, na lista telefônica. Liguei Aquela pra uma amarela. escola, aham, e falei assim: "Oi, tudo bem?". Menti. Aí ela sabe que eu menti, mas a gente é amiga, hoje tá tudo bem. Vendedora, eu liguei pra ela, falei: "Oi, tudo bem? Eu acabei de chegar em casa, minha mãe me falou que tinha uma mensagem de vocês aí pra me contratarem ou pra uma entrevista". Daí ela: "Não, não foi ligado pra ninguém". Eu falei: "Tem certeza que não estão precisando de uma auxiliar de sala, uma professora? Meu nome é Letícia Mello, dá uma olhadinha". E ela: "Olha, não tá, mas vem aqui". E É pra já. assim, aham, foram anos, esse colégio lá no Pacheco. uhum. Então eu fazia esse trabalho ali de estudar, de me dedicar, sempre fui amante da leitura.
E E isso depois ajuda disso, muito, né? muito. Porque, assim, uma coisa que eu também disse lá nessa formação, que há muitos cursos de pedagogia que não te dão a bagagem que o curso o magistério Magistério. dá. Uhum. Não tô citando nem esse nem aquele, porque eu não conheço todos, seria injusto falar Sim. dos cursos de pedagogia. Mas existem cursos de pedagogia que não chegam aos pés do que o magistério te proporciona, principalmente na questão das didáticas, tá? Da teoria Da pura mesmo teoria, e da fala. prática, aquela que funciona, é a mão na Exato. massa. Eu fiz o magistério no Aníbal e me formei na FMP. E na FMP também eu fiz gestão escolar. Tive a possibilidade de fazer gestão escolar lá, Como graduação. como Como pós-graduação. 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 Então, o magistério no Aníbal, a graduação pedagogia na FMP e a pós, uma das pós de gestão, em gestão escolar foi lá, né? Eu tenho outras pós. Mas eu não me recordo de aprender a fazer um plano de aula, de montar uma prova e saber por que é 10. E muitos professores nem sabem por que dão 10. Uma questão que a criança vai raciocinar muito mais, vale 1, e outra que ela vai só assinalar de uma coisa que já a resposta tá ali, dão 3. Sabe. Então isso eu aprendi lá no magistério. Esse olhar, esse cuidado, esse atento, foi lá no magistério, sim. Isso, eu acho que a gente pode até dizer que é uma espécie de embrião do que a gente tem na teoria de resposta ao item do Enem, que é nada mais é do que fazer o aluno raciocinar em cima de um acerto coerente. Que Uhum. é, É trabalhar a avaliação através e de uma em cima de metodologia. competências e habilidades que o aluno vai adquirir e medir isso Uhum. de uma forma mais fidedigna, né? Mais verdadeira, E do que explicar, simplesmente dar um ponto, aham, né, na questão. exato. Ah, a professora, minha exemplo, professora de português, tirou 10, mas a professora fez um monte de acento, 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 acento. Então, seria 10 exatamente? Ou como poderia? Isso tudo a gente aprende E no como é que tu magistério. era como professora? Ah, eu era uma professora maluquinha. Eu ainda sou uma professora, né? Eu ainda sou uma professora, porque eu sou mentora de Sim. mulheres, né, de professores também. Então eu sou uma professora maluquinha. Eu sempre pensei fora da caixa. Eu gostava de trazer algo diferente. Minhas aulas eram interativas. Nunca gostei muito de fazer fila para sair. Por que que as pessoas têm que andar em fila, uma atrás da outra? Então, bateu o sinal, gente, só pega, só não pode passar por cima do amigo, Sim, empurrar na empurrar, porta. machucar. Professora, posso ir no banheiro? Não precisava, tinha a chavezinha lá no meu tempo, tá? Tinha ali uma chavezinha de coração, não era uma chave, mas era um coraçãozinho. Entendia que ela tinha ido no banheiro. Eu era tão maluquinha que no final da sala tinha uma bancadinha com suco, porque acabou a aula, quem acabou a atividade, por que que ela tem que ficar sentada ali? Então vai dar uma voltinha lá atrás, vai ler um livro, vai brincar, vai tomar um suco. Então isso, Fizesse olha a só, salinha do café dentro da sala de aula. me fizeste lembrar isso. Que Aham, legal, que Mas olha eu acho, legal. mas só. eu acho que essa ousadia, essa coragem, ela, além de vir muitas vezes até genético, né? Às vezes uma família corajosa produz um ambiente corajoso Uhum, que vai proporcionar que alguém tenha coragem. Mas muito dessa lida do vender a água, de ir a campo, ir pra rua, porque daí você ia provavelmente em grandes supermercados ou atacados, sim, comprava, tinha que gelar, tinha que preparar, tinha que ser ousado para gelo, até mesmo para poder para vender, para me em posicionar. um espaço que outros também queriam Sim. competir com você, não ser invasivo, né, para não ser deselegante com outros que já estavam ali, achar teu cantinho, começar a gritar: "Água, água, água", Uhum, né, e uhum. tudo mais. E esse chão, essa que você teve quando você trabalhou lá, né, que eu tive quando eu trabalhei no cursinho, nunca assisti a primeira aula, porque não me era permitido, porque era bolsista, pagava com o meu trabalho, mas isso ajuda muito a criar dignidade e a criar esse Exato. repertório pra vida, né. Sim, muito mesmo. Agora tu falou da pizza, eu lembro que, olha só as minhas estratégias, eu levava minhas amigas mais bonita, e aí a gente fazia um uniformezinho, né, da Lelos, botava um lencinho no pescoço e eu falava: "Amiga, vocês ficam aí na frente, né, dando esse sorriso, vendendo, que eu tô aqui pra pegar, botar a mão no gelo", porque botar a mão no gelo É cruel. é cruel. Eu tô aqui pra entregar pra vocês. E aí, o que que eu via? As pessoas sempre voltavam. Porque elas eram bonitas e também porque nosso atendimento era de qualidade. Comida boa, pessoas Exato. agradáveis. E aí, o que que eu percebi? Ele pega uma cerveja comigo, mas daí ele dá uma volta e não volta mais. Daí o que que eu fiz? 3 por 10. Fazia as etiquetinha e quando ele Uhum. queria comprar uma, eu falava que é 3 por 10. Não, eu volto depois, amanhã. Eu falei, não, mas leva assim, essa tua etiquetinha aqui vai voltar pra amanhã.
eu já fidelizava o cliente. Então, isso me trouxe esse olhar. Eu sempre tive um olhar diferente, ainda tenho hoje, para tudo que eu faço, pensando na experiência e pensando em como eu posso evoluir essa pessoa, como eu posso contribuir para que ela expanda a consciência e como eu também posso aprender com ela. E aí, Então, dentro da tua trajetória, você vai para a sala de aula, se torna professora já na sequência. Como é isso. que você se enquadra dentro do universo escolar, assim, Aí, né? quando eu entrei, dessa que eu fiz essa ligação, ela me deu a oportunidade de trabalhar com uma turma mista. Então, era bebê com 2 anos, 3 anos, era uma loucuragem. Já ouviram esse termo? Já. Era uma loucuragem. E eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, vou correr. E realmente corri. Corri uma semana. Fiquei fora. Eu falei, não, mas peraí, eu não sou dessas. Vamos enfrentar esse desafio aqui. Não fui eu que liguei, não fui eu que pedi. Então não vou estar honrando aí a minha palavra, vou voltar. Aí liguei para ela, falei: olha, gostaria de voltar, não entendo como funciona, porque eu ainda não tinha essa prática, mas eu queria que tu me ajudasse. Esse Me modelo não tem faculdade nenhuma explica, que ensina. me explica, por que que tá essas criançadas todas juntas, ao mesmo tempo que eu Isso. tenho que trocar a fralda, eu tenho que fazer o dever com essa menina. Era integral, não? Era. Era período Era integral? o período integral, então ficava ali todo Sim. mundo junto. Eu falei: "Não, mas por quê?". Eu gosto de entender o porquê e a partir disso eu vou criar processos, eu amo processos. Falei: "Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos definir um horário para troca? Traz uma pessoa que enquanto eu vou estar fazendo as atividades de quem precisa, essa pessoa vai estar cuidando dos bebês, porque eu não tenho como fazer isso". E ali ela viu que eu tinha um potencial e daquilo ali a gente replicou para os demais as demais pessoas que passaram por ali, então já entraram Sim. cada uma na sua atividade, com horário de tal, cronograma de tal. E fiquei ali por alguns anos. Tinha o desejo de ser coordenadora pedagógica daquela escola, porém, o carnaval me chamou. E aí, nem ia falar sobre carnaval, gente, mas vamos lá. Eu fui rainha do carnaval de Florianópolis em 2014. Essa Aí já. vocês não sabiam, né? Não, não. Aí já não é mais pra vender água. E Não, você não. era carnavalesca de qual escola? A minha família é do consulado, meu cunhado era mestre-sala e a minha irmã. Então, mas eu nunca saí como passista, como nada, até Sim. mesmo porque antigamente existia um estereótipo para corpo. E eu não tinha aquele corpo que era para ser um corpo de rainha do carnaval. Então, durante anos vendendo pizza e cerveja e água, a gente assistia todos os desfiles. E eu ficava lá embaixo pensando, porque já era um desejinho do meu coração antes. Falei: "Meu Deus, eu ia fazer tão diferente se eu entrasse nesse palco. Ah, eu ia fazer uma paradinha aqui. Ah, eu ia falar, responder dessa forma". Então, eu já sabia que o dia que eu fosse, eu ia ser rainha. Me desculpem as princesas, mas a rainha sou eu. Só que eu não sabia que era tão caro ser rainha, porque roupa, sapato, maquiagem, tem É roupa para tudo por todo conta, dia. é tudo por conta Tudo. da pessoa. Na época eu ganhei R$ 2.000 e só a Ajuda. bota foi 500. Uma Nossa. bota. A ajuda de custo era É. basicamente essa e o resto te E- Eu vira. ganho R$ 2.000 depois que 30 dias que acaba o carnaval. Não, e Então tem até lá tu tem que ter todas as tem tuas toda uma roupas. agenda de compromisso junto com o Sim. Rei Sim, Momo, né? 2, 3 eventos por dia, de roupas diferentes, de sapatos diferentes. Então, É. essa parte eu não sabia. Você que quer ser rainha do carnaval, prepare-se, porque não é bem fácil assim. Não é só Não, alegria, né? exato. Não, é alegria, mas é gasto também, porque é Tem. muito dinheiro, tá, E gente? cansaço, exaustão, Exaustão, tem tu que. não tá querendo mais isso aqui assim, a treminha já no final de bater E vai, foto. vai para entrevista de televisão, e vai para isso, para Exato, lá, e vem para isso cá, e vem mesmo. prefeito e tal. Então, É eu aquela quis coisa. ser rainha do carnaval e eu sabia que eu tinha possibilidade de estar na corte. Não sabia que eu ia ser rainha, mas 2014, né? Não, 2014. ano da Copa do Mundo, hein? Uhum, Olha. 2014. Eu trabalhava em 2 escolas ali, nesse período. Deixa eu ver. Isso, não, trabalhava só nessa integral. Se quiser mencionar o Isso. nome das escolas, não tem problema, tá? Fica a Eu critério. trabalhava nessa escola e era integral. E eu sabia que eu tinha possibilidade de participar da corte pelo meu conhecimento. Porque eu também estava ali fora dos padrões de beleza que se espera para uma rainha do carnaval, porque eu estava mais gordinha, eu tinha os seios mais volumosos, eu tenho um quadril mais largo, não era aquele mignonzinho que se espera de uma rainha, né? Meus cabelos não eram esvoaçantes, eu tinha um cabelo black, então Enfim, tinha vários tinha itens que vários não se itens que não se enquadravam. enquadravam ali. Mas eu, desde professora maluquinha, eu também já era uma passista ousada. E aí eu falei, fiz um acordo com ela. Falei, eu acho que eu posso entrar na corte, então eu vou trabalhar um período a mais.
e volto depois, tudo bem? Tudo bem. Mas eu sabia que eu ia ser coordenadora pedagógica, era meu desejo. E eu fui rainha, e quando voltei, ela tinha colocado outra. Aquilo ali me desmotivou, porque até então eu sempre dei o meu sangue pela escola, Uhum. do meu olhar, acredito que dela também, mas o fato de eu ter saído para viver esse sonho deu a possibilidade dela colocar outra pessoa. Hum. E aí dali eu fui para o Colégio Energia, na Ponte do Imaruim, como inspetora escolar ali. Então eu recebia as crianças que estavam sem Mas carteirinha, daí é um novo é recomeço, um novo porque de recomeço. uma possibilidade de coordenadora, né, que você já Uhum. tá ali, Lá em e aí cima, né, ali e o pensando. inspetor, e um abraço a todos os inspetores e inspetoras, que sem eles a escola Olha, nenhuma andaria, mas aí, de certa forma, você tá ali numa posição que não era esperada, né, para aquele momento, você eu estava já era mirando, professora, eu já tinha coordenadora e caminhado, volta para já estava ali fazendo, me imaginando a formação dos professores, o contato, tudo e isso. o Energia na época era na Ponte, né, na Ponte, né, Exato. na Mas Ponte sabia Maruim. que eu não tinha parado para pensar por esse olhar? Nunca parei para pensar em um rebaixamento, Sim. Eu sabia? acho que eu tô pensando nisso agora. Eu acho que tu olhou pro energia e a função como Uma uma possibilidade de possibilidade de crescimento. alcançar um É, não, e crescimento e vai ser a de coordenadora novo, lá. porque Tu olhou como coordenação lá e sabia que para alcançar a coordenação tu ia passar por essa e essa fase. A eu porta só de pensei entrada. na questão da frustração, assim, tu sai com uma Não. expectativa e um desenho, né, Uhum, olha, tem um acordo, uhum. sai com um acordo velado, Sim, sai com um acordo os acordos foram feitos. Então você sai, vai lá, realiza um sonho e volta para realizar outro sonho, chega lá, a porta tá fechada. exato. E ali Aí há uma frustração, já é, fomos perdoadas, já conversamos sim, sobre tá tudo isso, certo, já tá tá resolvido. certo. Mas quando eu fui para energia, eu não pensei nisso, sabe? Ah, vou voltar como uma inspetora, vou voltar Hum, como uma carimbadora de carteirinha, vou voltar como uma pessoa que tá lá vigiando no intervalo, se tem gente fora da fila. Não olhei, porque assim, ó, trabalho é trabalho. uhum. E para mim, toda forma de trabalho, desde que eu faça com esmero, com amor e dedicação, eu vou fazer bem feito. Seja como coordenadora, seja como momento da minha corte e também como auxiliar de sala e carteirinha. A minha porta de entrada era essa. É claro que eu queria ser professora de energia, até mesmo porque ganhava mais, né? Bem mais do que eu Sim. ia ganhar ali. E aí, como carimbadora de carteirinha, eu fiquei 2 anos ali como inspetora, meio período. Ganhei o meu filho em 2013. Ganhei o Jorge. Não, 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 tá errado minhas contas. Foi 2012. Rainha? Rainha eu fui em 2014, eu ganhei meu filho em 2013, então eu trabalhei no Energia 2012. 2012. Ah, ok. 2012, a conta bateu aí agora, 2012. No Energia eu comecei como inspetora, depois fui para auxiliar de sala da primeira série. E depois eu fui para auxiliar de sala da segunda série. Como auxiliar de sala, eu entreguei meu currículo para Energia do Centro de Florianópolis. E fui chamada para dar aula lá, para o berçário. Uma realidade completamente Que diferente. nessa época o berçário era Na Mauro lá na Ramos. Mauro Ramos, lá Lá em na cima, Mauro quase perto do Ramos. shopping, Isso, né? da, aham. Atrás A da da igreja. Gabriela Isso. era a diretora. E a coordenadora na época era a Karine Ramos. Vocês conhecem? A Karine Karine Ramos. Ramos, Hoje ela né? tem um ateliê Quero Quero em São Paulo. Faz um trabalho lindíssimo com Regia Emília. É uma pessoa maravilhosa. Não é Fica estranho para aqui mim. o Eu não sei se convite ela para coordenou vocês. outra Ela teve escola. escola, ela foi coordenadora do Dinâmica e teve Ah, sim. escola Então nos tá aí. É ingleses. isso aí. Então lá eu fui chamada por ela para entrar como auxiliar de sala do berçário. E aí eu deixei ali e pensei, bom, financeiramente lá era um pouco mais, e eu penso que o Energia do Centro tem mais visibilidade, eu posso crescer mais, até porque tem outras coisas e eu quero estudar. Então E ali eu ainda já era um tinha bom momento. pós, era um bom, O Energia ainda estava num bom momento, ainda estava, era a escola, era a melhor a escola. âncora, né, da educação no estado de Santa Catarina. Quando a gente pensa em escolas particulares, Exato. era a predominância de aprovações na UFSC e enfim, Uma né, tudo grande aquilo. relevância tinha. É. Então ser professor do Energia, uau, né? Então, Eu lembro de eu trabalhando no Elis Andreoli e eu vislumbrando e assim, ó, eu tenho que estar naquele colégio, que aquele colégio é a vitrine. E aí
Pensando na estratégia para poder Eu chegar vim, lá. eu venho em 2004. Eu venho do Universitário de Porto Alegre e me mudo pra cá por causa do Energia. Uhum. Eu vim Olha, trabalhar direto ali com o Percy, né? Ali direto com o Percy, ali do lado da sala dele, né? E aí, nesse momento, eu venho e passo. E só venho pra Florianópolis, na verdade, por conta do Energia. E é ali que daí acontece esse entendimento da força que o Energia tinha para Santa Catarina. Mesmo vindo trabalhar para Energia, eu não tinha noção. E aí, meu Deus, né? Era uma potência, aquilo era incrível, né? e aí eu fui para Energia como auxiliar de sala de educação infantil. Eu achei bárbaro, porque lá naquela época, com a Karine, ela tem um olhar diferente para a primeiríssima infância. Então, existe a professora de educação infantil, a auxiliar da professora e auxiliar de higiene. Olha só. Ah, que legal. Era o máximo, Eu assim. nunca ouvi falar disso. Aham. Já tinha ouvido falar? Não, não. Um beijo, Karine Ramos, por esse olhar, assim. Então, ela veio com essa proposta, os ambientes foram mudados, a arquitetura foi mudada, pensando nessa primeiríssima infância. Então, eu nem tocava na criança para fazer higienização. Era o solário, o espaço que as crianças brincavam, a sala dela, a sala de sono e a sala para troca. Olha que coisa de primeiro mundo isso. Fantástico, né? Fantástico. Então, Pô, deve existir em outros lugares. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. essa auxiliar de higiene, então ela tinha os horários e ela ia nas turmas ali. Então eu auxiliava, era como se fosse uma professora direta Sim, sim. da professora. Uma professora saiu de férias e surgiu a oportunidade de cobrir o período dela. E claro, quem estava lá, disposta, eu. E quando ela voltou, eu recebi a oportunidade de desmembrar aquela sala que nós éramos. A gente tinha 10 alunos. Eles desmembraram para 5 alunos para cada professora, mais auxiliar e mais auxiliar de higiene. Olha o olhar para essa criança, né? Os projetos desenvolvidos. Então, de R$ 800, R$ 1.200, eu fui para ganhar 2.500, meio período. Olha que sonho. Uma Imagina. espumante em casa quando cheguei, flores para ela no outro dia. Então, ali eu vi que, poxa, valeu a pena essa trajetória, essas renúncias de algumas coisas para chegar a outra. Fiquei lá 1 ano e meio e, infelizmente, fui demitida. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. A demissão foi por uma questão de eh, o rigor no olhar para essa criança, que se tem, né? Já que tu tem uma professora de sala, uma professora de higiene, aquilo, e mais uma professora auxiliar. Minha professora auxiliar tinha ido embora. Essa é minha história, tá, gente? Porque sempre tem 3, né? A Sim. minha, o do outro e a verdadeira. A professora auxiliar tinha ido embora, eu tinha ficado com as crianças e tem aquele tubo, aquele rolo que a gente deixa dentro da sala para as crianças entrarem. Uma entrou por um lado, a outra entrou pelo outro. Eu só ouço um grito gigantesco, a menina sai toda lanhada. E aí eu não tive a possibilidade de conversar com a mãe e nem a possibilidade de me defender. No outro dia que eu cheguei para trabalhar, eu tinha sido mandada embora. Mas já foi curado isso. Sim, sim, Pois imagino que sim. esta criança hoje é uma colega minha, a mãe dela é uma colega minha. Eu falei, meu Deus, um dia ela me reconheceu na rua. Tu foi professora da fulana? Eu falei, fui, sabia que foi por causa dela que eu fui mandada embora. E ela, sério? Eu falei, sério? Sua filha é muito branquinha, marcava o bumbum, assava. Você ia lá reclamar, né? Ela fazia um toque, tu ia lá reclamar, né? Tu parou de ser reclamona, mãe? Aham. E então foi por esse motivo. Claro, com certeza ela, enquanto mãe, deve ter ficado Sim. muito chateada. E aquilo ali, ao mesmo tempo que me deixou triste, eu falei: eu tenho gestão escolar, eu vou correr para aquele sonho que estava lá atrás, de ser coordenadora pedagógica. Então, onde eu ligo para Priscila Valério, do Colégio Mundo do Saber, e digo: estou disponível para o mercado, sem nunca ter sido coordenadora. E ela falou: venha, vamos fazer então uma coordenação aqui. Foi desafiador esse início, acho que ela tinha na época 50 professoras, que não tinha ali uma liderança de planejamento, de olhar para essa primeiríssima infância, para esse cuidado, uma parada pedagógica, uma formação docente. Então eu trago tudo isso que estava guardado no meu coração, nessas vivências que eu tive ao longo do tempo e trago para o mundo do saber. E a Priscila acolhe e me deixa livre para poder
transformar. Lembro de uma formação do pré, que tem a formatura do pré, e a formatura do pré dela é como se fosse Sim. faculdade já, né? Então, a nossa coordenadora pedagógica, Letícia Mello, seu sonho é palestrar pelo mundo. E realmente meu sonho é esse, palestrar pelo mundo levando meu conhecimento. Fiquei na Priscila de 2015 a 2017, no mundo do saber, e lá me deu o desejo de transformar vidas, porque lá aconteceram meus primeiros casos com crianças autistas. Então não se falava de autismo, se discriminava essa criança. Essa professora não tinha um apoio, estava com os cabelos aqui, tomando já o seu Rivotril, Buscopan, Flexotan, Lexoten, sem um apoio ali. E aí eu faço a neuropsicopedagogia. Eu queria entender como eu poderia também ajudar essa criança no seu desenvolvimento com um olhar para a inclusão. Então, isso surge dentro da escola. Dentro da escola. E Você você vai estudar. Exato. Eu tinha uma mãe que entrava de cabeça baixa e largava uma criança. Eu tinha outras mães que reclamavam daquela criança e gritava na sala. Eu tinha uma professora que não conseguia montar um planejamento e incluir aquela até porque criança. ela não foi preparada para Nunca isso, tinha, tudo ela não sabia nem o nem que que era. existia, não tinha todos Eu os tinha essa mesma mãe que entrava bem rapidinho de cabeça baixa, era a última a buscar o seu filho, para não ouvir a reclamação. E ali eu falei, tem coisa errada aí, isso está me incomodando. Eu preciso ser uma coordenadora capacitada para transformar a vida dessa criança, fazer essa criança apresentar no Dia dos Pais, se ela quiser ou não. Eu preciso ter essa mãe entrando sorrindo na escola, batendo no peito e dizendo: meu filho é autista, e se fosse o seu? E essa professora que precisava de formação. Então ali eu começo a estudar cada vez mais sobre inclusão. E aí são 3 frentes mesmo, né? Porque é a frente família, é a frente escola e a frente criança, A E tríade. não funciona se for diferente, né? né? Porque esse trabalho na escola ele só vai surtir efeito, obviamente, a partir da abertura da escola para a inclusão, quando a família está junto com a escola e quando há um trabalho multidisciplinar também envolvido com essa criança, né? A gente precisa dessas situações bem claras para poder fazer um bom trabalho na Eu vou escola. mudar um pouquinho esse tripé. Mudei? Até mesmo hoje como Joga aí que a gente mãe precisa disso. atípica. A família, ela sabe o que ela quer pro filho dela. Muitos querem que essa criança, que ainda não tem muita noção de deficiência intelectual, querem que seus filhos sejam alfabetizados. Outros que já têm, querem que seus filhos convivam, não querem mais que eles estejam nas APAES, né? Nada contra, mas eles não querem segregar. Uhum. Eles querem que seus filhos aprendam com os outros e que também os outros aprendam com os seus filhos. Mas não adianta ela querer levar se a escola não quer receber. É isso aí. Se a mãe liga perguntando, tem vaga? Tem, vai ser um prazer te receber. E quando ela chega com o filho autista, ela fala, Joana, a vaga da 3ª série já foi preenchida? Ai, que pena! Não temos mais vaga. E essa escola não está preparada, porque ela não quer se preparar. Porque ela não quer abrir o olhar para essa inclusão. E vou um pouquinho além, falando de autismo, eu vou falar sobre racismo. Meu filho foi chamado de macaco na escola. E eu levei essa questão para a escola. Ela falou, ai, quando chegar dia 20 de novembro, a gente vai trabalhar a consciência negra. Eu falei, Anjo, a gente tá em março? Ai, meu Tu Deus, vai não esperar? acredito. Aham, Você ouviu isso? aham. Vamos trabalhar essa conscientização. Os alunos da escola que se movimentaram com cartaz, com racismo não. Os próprios alunos. Os alunos cobrando, sabe? Minha escola é racista, minha escola não se posiciona. Então, os alunos fizeram um movimento para a escola se posicionar. Então, a escola precisa estar aberta e atenta a isso. E foi isso que eu vi lá, onde eu estava. Eu falei, a escola tem que se abrir para isso e talvez não seja o momento, há 7 anos. Então, eu vou fazer o meu movimento sozinha. Vou ser minha professora maluquinha, vou levantar minha bandeira sozinha neste momento. Lembra quando os velhos chegam e falavam, isso aqui tudo era mato? Uhum. Eu chego e falo, isso aqui tudo não tinha clínica para autismo. Não existia profissionais capacitados para autismo, nem TDAH e nem deficiência intelectual. Então eu fui estudar para isso. Hoje já é uma carência enorme. Você imagina em Imagina. 2017. Não, até por conta, assim, eu acho que quando você tem a negação por
o desconhecido, eu entendo que existe, num princípio, ainda um espaço para você aceitar. Uhum. É desconhecido, né? Ok, mas se tá dentro da minha área de atuação, aí eu não posso ser negligente Exato. quando já começam a aparecer sintomas, sinais, seja o que for, seja ambiental, seja comportamental, seja saúde, seja o que for, né? E o papel da escola é fundamental nisso, né? Sim, porque a escola Compreender, tem que ler. incluir. Exato. Agora, nós não estamos mais falando do desconhecido. Uhum. Nós estamos falando de algo que hoje tem farta literatura, não está pronto, ainda é iniciante, mas tem já farta literatura, tem muita gente como você trabalhando fortemente e de maneira realmente séria, responsável e trazendo muita luz para gente que não ainda consome uma Perfeito. informação por não ser né, justamente da área. Então, assim, não dá para negligenciar mais. Não dá. Não é mais aceitável que você negue aquilo que está gritante na sociedade e que daqui para frente, segundo as estatísticas provam, não só no Brasil, mas é mundo, Mundo. que esse é um fato que não tem volta, pelo menos porque ele não tem um histórico como outras situações da própria maneira como a sociedade foi se desenvolvendo. Você sempre tem alguma coisa para você se amparar historicamente até para Uhum. proceder. Esse não tem. Exato. Nós estamos vivendo uma geração que de fato está apresentando algo novo, Exato. né? Então, quando você falou isso que era mato, de fato, vocês estão trilhando um caminho do zero, Uhum. abrindo, né, essa estrada. E todo mundo tem que se ajudar. Só que o negacionismo, ele atrasa Muito. Ele prejudica. uma Ele família negacionista, um diretor Exato. negacionista, um político negacionista, Exato. Um um médico. professor negacionista. Então, quando eu percebi que eu poderia transbordar e transformar vidas, foi o momento que eu falei: "Talvez aqui não seja mais o meu lugar". Ficou pequeno, eu acho que eu vou usar essa palavra. Sim. Ficou pequeno para mim a coordenação pedagógica ali, se eu podia fazer algo mais, mas eu ainda não sabia exatamente o que era. Logo eu passei no mestrado com a professora Sônia Mello na UDESC. Que não é minha parente, para deixar bem claro, né? Isso, que ela é com um L só Ah, e tá. eu sou com dois. E aí eu passei no mestrado e decidi sair do mundo do saber e fiz um cartãozinho de visita. Transformar soluções educacionais, que o meu desejo era realmente transformar o mundo. Fazendo um mestrado, um telefone ligou, meu telefone toca, fala: "Letícia, tu dá aula particular?" Eu falei: "É claro, é comigo eu sempre dei, manda vir". E eu morava na Palhoça, moro na Palhoça e vinha na Forquilinha dar aula para ela. E ela indicou uma amiga que era num bairro Jardins, lá na ponte. Então eu saía daqui, ia para lá e depois eu ia para o Pagani. E esse ida e vinda com o mestrado, eu estava perdendo muito tempo no trânsito. Falei: "Vou alugar uma sala". Conversei com essas 3 famílias, disse: "Se eu alugar uma sala, vocês levam os filhos de vocês para que eu possa atender?" "Não, a gente leva, Letícia, tá tudo ótimo". "Então eu vou alugar a sala, eu estudo, consigo dormir", às vezes dormia lá à noite mesmo, "e faço os meus atendimentos". E então isso foi em junho, julho de 2017, agosto Continuava com um filho só. com a Gabi e o Jorge. Ah, já tinha. Exato, mas o diagnóstico do Jorge veio ano retrasado. Ah, tá. Mas aí então você, Eu nesse tenho a momento, Gabi com sim, no, 17. no mestrado você já tem a Gabi, Já já tenho tem o o Jorge. Jorge. Tá. Já tenho o Esse Jorge. período já tem os dois, tá. Isso, só fazendo recorte, Gabi foi aluna junto comigo da faculdade. Ela ia, ficava lá no cantinho da sala para eu estudar, no chão. Acho que muitas mulheres, muitas mães fazem isso também, né? Então, Gabi é cria da faculdade. Jorge não precisou passar por Tem isso, não. algumas formaturas Mas muito lindas no Brasil, de profissionais de diversas áreas em que o bebezinho lá, ou a criança, né, uhum, sobe com a mãe exato. e com roupinha, com a toga, tá? Ai, que lindo. Aham, É sim, porque homenageando a própria trajetória daquela mãe que a criança estudou e formou junto, é bem isso. Faria isso hoje, hein? simbolicamente, né. E aí, em 2017, então, eu alugo essa sala, que isso é um espaço, um dueto ali na frente do Via Catarina, e eu boto como um nome Que lugar como gostoso aquele ali, né. muito. Como ficou bom aquele bairro, né, como ficou E assim, aprazível, ó, né, bem, assim, gostoso de entrar, sair, tem tudo ali, né. como a gente às vezes, e fica uma reflexão, a gente acha que merece menos do que Deus tem guardado pra gente. Eu procurava uma salinha num lugarzinho pra botar minhas coisinhas e dar minha aulinha.
E aí, quando eu vi o anúncio, ele falou, é na frente do shopping. Eu fiquei pensando, aonde, gente? Que não tem nada ali. Quando o cara chega e fala aqui, eu falei, ai, que máximo, obrigada. Olha só da onde eu vim. De carimbadora de carteirinha a empresária agora, né? E aí, ali eu faço meus primeiros atendimentos. Inauguramos em setembro. A inauguração foi os 3 pacientes novos e toda a minha família para fazer aquela muvuca, né? De inauguração. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Empreendendo, aprendendo a empreender. E em 2018, meu marido veio atuar comigo, pois eu já estava com uma agenda cheia. E foi bem no início do WhatsApp Business. E eu queria sempre ter uma secretária. Me dei o nome de Fernanda e eu era minha própria secretária no WhatsApp. Olá, Letícia Mello está atendendo no momento. A senhora gostaria de marcar um horário, uma consulta? Olha só. Pensamento o quê? Futuro. Hoje tem 4 recepcionistas, tem assessora, tem secretária. Então a Imagina. gente tem que sonhar. Mas nenhuma delas tem o nome de Fernanda. Não. Vou contratar, Claro, vou contratar. senão- Qual o seu nome, Gisele? Pois bem, Fernanda. Olha aí, ó. A inteligência artificial que tu desenvolver para fazer o teu atendimento eletrônico, tu põe o nome de Fernanda. Fernanda. Ai, foi. obrigada, isso pô. mesmo. E quando chega uma Fernanda que tenha mérito de trabalhá-la, né? É você que eu sempre pensei, menina. Onde é que você andava, mulher? Não, e chega olha de- só, o meu primeiro carro foi um Fusca azul calcinha e o nome dele era Fernando, olha só. Gente, quem que você foi, Fernando? Vou ver o que é isso na minha vida. Olha, Aham, tem. tem alguma coisa aí. Amor, Luiz, te amo. Luiz Fernando. E aí, nesse dia, eu marquei 3 pacientes para o mesmo horário. E como ele estava lá depois do almoço, ele que teve que fazer o jogo de cintura, porque não cabia ninguém na sala mais. Eu atendi a primeira, e aí a porta, ele indo embora, a mulher, oi, eu tenho uma consulta agora com a Letícia. E eu aqui, ó, dentro da sala com a criança, eu falei, quem é? O que aconteceu? Dele, não, a Letícia já vai atender, pode ficar aqui no... Só tinha 2 bancos. Era o Sim. banco e a água era a sala. Mas tá ótimo. Letícia, ali tu dava as aulas particulares e atendia como neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga, Já, aham. né? Professora particular é uma coisa, atendimento neuropsicopedagógico é outra, que Uhum. deixe bem claro, Sim, né? claro. Então, eu fazia atendimento neuropsicopedagógico, voltado ali para o desenvolvimento intelectual, a TDAH. Então, eu comecei com o TDAH, muito mais do que o autismo. O Certo. autismo começa a ser forte na minha vida depois da pandemia. Então, eu sempre fazia palestras, formações muito de deficiência intelectual e TDAH, que era o que era visto. Que é o que eu acho que vem primeiro ali, Isso. que a sociedade começa, né? Acho que a Uhum. aceitar mais e abrir mais os Exato. olhos para isso, né? Isso, para o TDAH, para agitação, mas não olha para outros comportamentos Sim. que eram do autismo. E um fato curioso, não sei se passou isso com vocês, mas hoje tem. É engraçado como é o comportamento humano, né? Porque quando vem os termos novos, os termos Uhum. que surgem a partir das descobertas, eles começam a entrar na sociedade através dos mais variados canais e as pessoas começam a falar, né? Não, mas eu tenho TDAH, né? Todo mundo é um Elas pouquinho se autista, né? autodiagnosticam. Exato. E aí começa. Nossa. E assim se torna uma expressão comum, banalizada, Exato. né? Sem o Então, devido valor sem para devi- quem é tem, sem exato. um olhar diferenciado para quem tem. Isso é bem importante. Quem é autista, quem é TDAH e quem não é, não é. Exato. É a mesma Ponto coisa final. que você ficar falando que não, eu sou médico. Não é médico. Não, De psicólogo e louco todo mundo não é? É. Não, eu sou um pouco psicólogo. Ninguém é um pouco psicólogo. Psicólogo é psicólogo. Ponto. E aí que tá uma coisa que eu não aceito, né? É que quando acontece algo que a pessoa faz, ou esquece, ou ela dá uma vacilada na rotina dela, e tem gente aí pra dizer, ai, eu tenho TDAH. Uhum. Usa como piada, Exato. né? Usa como uma referência pejorativa Uhum. do comportamento dela. Desvalorizando Desvalorizando, quem tem. né? Então, depois assim, ó, uma pessoa faz uma brincadeira, você tem autismo. Uhum. Gente, o que você ouve, e é deselegante para quando a gente sabe o que tá envolvido, você ouvir. Mas é tão ruim você ter que parar Pra explicar. para explicar e tudo mais. E até por esses dias agora, esse final de semana, eu tive que fazer um enquadramento numa situação social, tava indo super bem, daí a pessoa falou, daí eu digo, olha, se tem alguém aqui cuja o filho, né, apresenta isso, eu acho que não ia gostar muito. Aí todo mundo me olhou assim e digo, não, mas é importante a gente começar a pensar nisso. Porque se a gente não se dá conta, a gente tá agindo de uma maneira completamente equivocada. Então,
vamos tentar, vamos começar por nós, assim, sabe? E é uma atitude que a gente tem que. Tem que ter. E sabe que em relação a isso, um dia eu tava dando um curso justamente sobre isso. Sobre a forma de nós de vivermos com a diversidade, seja ela em todas as suas frentes, em todas as suas variações. E aí, eu não sei por que razão, eu entrei numa esfera assim de falar assim, ó, e quando você manda uma figurinha de WhatsApp, já percebeu o que que é a figurinha? Mas eu entrei assim, fui usando Sim, exemplos e aquilo sim. veio. Assim que deu o coffee break, eu fui olhar o meu celular. Eu fui olhar as minhas figurinhas. Uhum. E eu te confesso que eu paguei algumas. Uhum. Que eu não tinha me dado conta, tinha de etarismo, tinha de diversos comportamentos, de diversas, Sim, etc. E não importa que as pessoas que se colocaram na figurinha fizeram isso. exato. Não importa, Nós não É. né? Tu não pode continuássemos. propagar, né? Não, e eu confesso, gente, assim, eu olhei, eu tirei acho que umas 8, digo, isso aqui é exatamente o que eu acabei de moralizar. Só um pouquinho, não posso eu ser o transgressor daquilo que eu mesmo não concordo, né? Existe um livro, eu não lembro o nome, mas ele fala sobre as expressões capacitistas. Olha, eu nunca ouvi essa palavra. Uhum, depois eu pesquiso e compartilho com vocês. João sem braço. Ah, sim. Ah, para de dar um de João sem braço, porque Uhum, o João não pode não ter um braço mesmo, né? uhum. Então, expressões que a gente usa no dia a dia que realmente são capacitistas, que Retardado. ferem, retardado. Aham. Ai, quando a pessoa fala retardado, meu coração, assim, não sei. Uhum. Antes eu fazia uma cara muito feia, hoje eu mantenho uma respiração. Ele posso falar contigo um pouquinho, meu amor? Explica pra mim, qual é a tua visão de retardado? Ah, é meio mongoloide. Eu falei, tu sabe de onde veio o mongoloide? Aí eu começo a dar uma aula hoje. Aí às vezes eu fico assim, poxa, não era minha função ter que ficar falando pra ela Sim. o tempo todo, mas alguém tem que fazer, né? Eu penso que se você tem a oportunidade Não perca, sabe? Não deixe passar. e assim, né, no sentido de até ajudar, porque Uhum. algumas pessoas, eu vou pegar um exemplo que eu vi na minha infância inteira, o retardado, o desritmiado, se usava muito, Não lembro, né? essa eu não Essa eu conheço. também. Desritmiado, Mongoloide, isso eu lembro. e assim vai. Na época, né, o HIV era muito mencionado pela morte de diversos artistas da Sim. música e da Globo, que era dominante na época, né? Então você ia brigar com alguém, chamava de Aham. aidético e Isso é coisas coisa desse de tipo. preto Ah, também, isso aí. tem. Se a gente entrar nessa esfera Aham, mesmo, né? aham. Então tem Essas expressões várias são. coisas. Não, Nossa, e aí, o que capacitista capacitista. em desconstrução. Obrigado, amor. Uhum. Muito bom. Aí o que que acontece? Eu teve um episódio agora no jogo do Atletiba, né? Atlético Paranaense e Curitiba. A imprensa conseguiu gravar um xingamento de um torcedor, não importa o clube, tanto faz, Uhum. mas desse clássico, que é absurdo. É absurdo. É algo assim que eu não consigo acreditar que alguém que tem, pelo menos, uma ideia do que é ser um ser humano ainda usa expressões como Mas se tem usa, né? pessoas que não têm ideia do que é ser humano mesmo, e por isso que agem assim. E por isso que estamos aqui para alertar, conscientizar e levar a informação. Escola em voz. É. Vamos educar quem precisa. É o nosso papel. Por mais que às vezes eu fique pensando assim, ai, sério que ela tá falando disso sobre cabelo? O cabelo tem que ser liso e escovado, e o meu cabelo não é liso e não é escovado? Ah, nas dicas de entrevista de Uhum, trabalho. aham, aham. Você vai para uma, Sério, você vai para uma aham. entrevista? Escove, aham. Eu faço um coque, eu vou falar, oi, como? Ai, tem várias outras coisas, mas Sim, que vamos. acaba sempre, né? Mas só pra gente Isso, mas pra entender, gente né? Que é o pensar contexto, né? sobre o É porque as todo, né? pessoas, às vezes as pessoas, que também é uma outra luta que eu tenho, que muitas vezes as pessoas, elas pegam no pé de quem tenta, pelo menos dar um aviso, Uhum. elas pegam no pé, e aí você fica taxado como o eco chato, né? Aham. Um mimizento. E aí vai. Mas daí eu fiquei pensando uma situação dessas, porque teve situações que eu me coloquei até assim, de querer sair do espaço, de querer sair do lugar e de querer estar longe daquelas pessoas. Porque chegou assim a ser. Já sentiu alguma vez assim vontade de vomitar? Sim. Com Uhum. uma. Com, Uhum. com, Já. De não sabe? voltar Porque às mais. vezes assim a gente tem um lugar, um cheiro que a gente tem vontade de, né? Sim. Aquela coisa. Já sentiu isso na presença de uma pessoa Repúdio. pelo que ela falou? Aquele Sim. nojo que o teu Sim. corpo
Ou não Que a sabe o tua que mão fazer. fica tremendo, que tu não É. sabe o que que tu faz. E assim, né, E- Anderson? Isso, nós, e infelizmente, nós somos privilegiados nessa história toda, Sim, não é? sim. Imagina, nós não temos nenhum lugar de fala para poder entender e sentir o que é a dor, Uhum. o que é ter que passar por isso constantemente, muitas vezes todos os dias da sua vida, né? Eu É muito, muito difícil isso. eu tenho o Jorge, né, meus filhos são negros, porque eu sou casada com um homem negro, e ele é autista. O E Jorge? ele é negro. Então eu fico parada às vezes pensando, eu falei, ainda bem que ele consegue ter resposta para tudo e para todos, porque ele tem essa dificuldade ali de entender as metáforas, de coisas assim, Uhum. então ele vai questionar, ele vai falar, mas e os que não falam, né? Como Que são eles. muitos, né? A maioria, 70% quase. E os que não falam? Será que essa família está empoderada para falar não só sobre cor, mas meu filho é autista e ele vai gritar no mercado e eu preciso fazer compras, Sim. sabe? Porque quando a gente. Vamos botar no mercado, uma criança gritando, a primeira coisa que a gente vem na Ah, cabeça. essa mãe não educa, é Cara, por que não mimada. pensa no pai? Por Birrento. que não pensa no pai? Por que só na mãe? Pois é. Viu? Cadê o pai dessa É criança? exato, é essa Ninguém mãe. pensa. É a Por que mãe. a mãe? É, Viu? Ó, tá natural. cadê a Tá. mãe dessa criança? E se uma criança que é autista está desregulada pelo cheiro, pelo Hum, barulho, ou alguém fez uma movimento. brincadeira sem graça, foi lá, tocou na criança? E como acontece, porque a Manuela Pereira, lá do Grupo Pipa, lá de Tubarão, que ela esteve conosco aqui no passado, mãe de trigêmeos com autismo severo. Uhum, E aí, uma das audiências em que ela teve ganho de causa, né, por todas as dificuldades, todas as lutas que ela passou, o que ela esperava, ela levou os três para a audiência, porque ela não tinha mais o que fazer. E o que ela esperava que ia realmente agir naturalmente, né? uhum. Que o natural, do ponto de vista dos típicos, é aprontar. Então ela esperava que eu não lembro qual deles, era o Benjamin, Eu não eu vou não lembro lembrar os do nome filhos, agora. mas enfim, o que ela esperava que ia, entre aspas, aprontar Uhum. dentro do que seria, né, o visto pelos outros, quando chegou lá e viu aquela quantidade de luzes no fórum, lá na sala de Uhum. audiência e tudo mais, ele ficou Maravilhado. e Maravilhado. parou, não fez nada. Mas ela disse, ainda bem que os outros dois Botaram uma. botaram a quebrar e ela saiu lá enfim, né, com a resposta e o resultado que ela imaginava. Mas é isso, é imprevisível. É imprevisível, é imprevisível. Quando o Luiz veio trabalhar comigo, nós tínhamos uma mãe que saía da shopping não, o aeroporto, como é que é? Não, Carvoeira? Não é Carvoeira. Ali é Carianos. Queremos. A mãe saía do Carianos, ia até a Palhoça para fazer o atendimento neuropsicopedagógico comigo, e depois dali ela ia pro Estreito, levava o filho para fazer fono e Cobrasol para fazer TO. E quando eu abria, a minha sala era pequenininha, quando eu abria a porta para entregar o filho, ou quando eu convidava ela para participar, ela não queria entrar porque ela estava exausta, ela trabalhava à Imagina, noite, né? caramba, meu Deus. No SAMU à noite, e aí eu abria a porta, ela estava sempre assim, ó. Eu ficava com dó de acordar aquela mãe, de dizer, olha, acabou, porque eu sabia que ela estava cansada. Sim. E que ele também ia estar cansado, porque eu era o primeiro horário do dia. Então ele saía do Carianos para Palhoça, para o Estreito e assim vai. E aí ele me deu a ideia então de montar a minha equipe multidisciplinar. Um olhar primeiro para a mãe. Olha só. Uhum. Porque vocês não têm noção do que é ser realmente uma mãe atípica. E eu tenho hoje, eu tive durante anos como neuropsicopedagoga, especialista em autismo, orientando, e agora eu tenho como mãe os desafios, né? E como mãe, mas sai de um lugar, leva para outro, briga por justiça, briga por BPC, briga por um estacionamento de trânsito, luta por muita coisa. Ela não tem ali paz quase todos os dias. Então, quando eu vi aquela cena, eu falei, nossa, e se a gente tivesse tudo num lugar só? Para que ela pudesse descansar por 3 horas ao invés de uma? E se a gente tivesse uma cadeira confortável, sabe? Uma salinha de descanso para ela deitar. Uhum. Então, ali a gente sai dessa sala pequena e vai para um espaço maior, vende-se tudo, o mundo, a casa, os filhos, um rim. Os filhos não. Montamos uma sala maior com 3 espaços e um cantinho já voltado
para essa mãe descansar. Então já tinha um olhar voltado. Eu falo mãe, vocês me desculpem, eu sei que tem pais, mas a mãe é a maioria. Predomina, Sim. predomina, hein? É mãe. muito. E aí a gente foi para uma sala maior, um espaço maior, e ficamos 1 ano, 2018 lá. E teve um dia, aí levamos uma fono, uma TO e um psicólogo. Uma fono. Uma fono, uma terapeuta ocupacional, a Tá, TO, e um tá. psicólogo. Tá. E aí, E foi fácil achar terapeuta ocupacional aqui na região? não, Porque, não é ainda. porque não, algo, e isso me permite, você já continua, tá? Eu sou obrigado a fazer apenas uma menção, Observação. só uma observação sobre esse aspecto. Como, e aí às vezes eu brigo com as universidades que são nossas parceiras, amigas suas, minhas, nossas, né? Como, num momento em que nós estamos vivendo, o curso de terapia ocupacional ainda não está Regularizado, né? regularizado. Bom, enfermagem, pelo amor de Deus, até pouco, acho que ainda não tem nem o piso, né? Mas o curso não enfim, não tem. Tem em Santa Maria, se eu não me engano, e Joinville. São os únicos locais No que sul do tem. Brasil? Que tem. Aham. O restante são profissionais que eles se adaptam-se dentro da função, na verdade, dentro da própria terapia. Exato. Com especializações, com cursos. Agora, A minha enteada, ela faz psicologia na Univale e ela trabalha que faz com que ela tá. Ela vai para o autismo, será? Ela está trabalhando com isso numa clínica lá em Itajaí. Ela trabalha durante o dia, ela já está começando a fazer TO, Legal. né? E à noite ela vai para a faculdade. Uhum. Né? E a clínica mais ou menos na mesma pegada da Transformar, aquela está lá. Mas tudo que ela tem de experiência e do que ela coloca em prática é muito da vivência dela dentro da Da clínica. clínica. Da clínica. Né? E essa formação da terapia ocupacional, ela, hoje, no que nós estamos vivendo, é essencial. Por isso que eu te perguntei, né? Porque eu sei que não tem aqui, Até e eu não, hoje não tentaram. conheço ninguém. Até tentaram regularizar EAD, mas parece que o conselho não liberou. Então, tem presencial. Até onde eu sei é só presencial, tá? Assim, os pais, geralmente, eles têm uma ansiedade por um Geralmente não, é retorno. sempre. Eu tô... É sempre. por um retorno Imediato. do Exato. diagnóstico, Sim. da escola, da terapia. Tu acha que eles têm uma ansiedade em demasia por um retorno da terapia ocupacional? Porque Hoje a não terapia ocupacional mais. talvez seja algo que é uma construção, né? Vamos explicar então o que é terapia ocupacional? Porque pode ter Vamos. gente que está nos Importante. assistindo e não Vamos. sabe, né? Os adolescentes Uhum. não fazem ideia. O Exato. público que a gente trabalha nas jornadas de profissões, Eles das feiras acham, de profissões, das eles escolas, acham não que faz aquela ideia. hora que eles passam Eu o já Instagram é tentei- terapia Aham. ocupacional. Não, eu já tentei, Tá eu ocupando já tentei tempo no- encontrar para as feiras de profissões que eu faço nos colégios, até para poder despertar. Você sabia que existe isso? Que tem muita gente assim, poxa, não sei se eu faço enfermagem, psicologia, não sei, etc e tal. Também. E assim, mas sabia que tem terapia ocupacional? Mas o que que é isso? Terapia Fica- ocupacional, a que a gente chama de TO, ela é a profissional que vai trabalhar com as atividades da vida diária. E não só para crianças com autismo. Trabalha com recuperação de idosos, Pessoas acamados, pós-acidente. pós-acidente. Eu, depois do que aconteceu comigo, eu também precisei de TO. Precisou? Precisei de TO. Fiz questão de ter TO. Não precisava ter? Não precisava, mas fiz questão. Ainda mais eu tenho um time de TO, né? Um time maravilhoso. Então, para a sensibilidade do meu corpo. Porque toda a parte que foi queimada, eu perdi a sensibilidade. Então, elas me deram as estratégias, as orientações, os cuidados para deitar, o levantar. Fez diferença na tua recuperação? Totalmente. TO, fisioterapia. E que não, tudo que não tem esse isso. acesso. Olha o que perde na Olha só, reabilitação, exato. olha o que perde na recuperação da Hoje autonomia. eu consigo levantar os meus braços, eu consigo fazer várias coisas com o suporte da terapia ocupacional e da fisioterapia. Então, na educação infantil, para as crianças, ela vai trabalhar a questão de se limpar sozinho, comer sozinho, escovar os dentes, a questão do movimento do corpo. Outra especialidade muito bem reconhecida, agora que está crescendo, é o psicomotricista, Uhum. que faz um trabalho lindíssimo junto com a TO. Eu conheci uma escola em Rio do Sul que tem uma área toda indoor chamada Corpo e Movimento. Toda ela, digamos Uhum. assim, como se fosse tatames e com vários obstáculos em Perfeito. formato de tatames.
e as crianças são levadas lá para o desenvolvimento do corpo e movimento. Vamos botar as crianças autistas de lado um pouquinho? Vamos falar das nossas crianças? Vai no parquinho ver essas crianças correndo. Correm errado? Errado. Não Brincam sabem errado, correr, pulam não sabem errado, se subir numa machucam. árvore, não consegue ir naquele que volta um pé, outro pé, outro pé, outro pé, para chegar até lá em cima. No primeiro pé ela já tá frustrada, porque ela botou o pé pra dentro, ela já tá chorando, a mãe já corre, já tira ela, já bota ela direto lá em cima, já dá a mãozinha para ela escorregar sozinha. Então essa criança precisa ter noção do corpo. É uma criança que vai esbarrar em tudo quanto é local. Então, a terapia ocupacional... vou fugir um pouco, mas a que se deve isso hoje, nessa geração, principalmente? A gente O que que tu... Nós temos o quê? 30, né? A nossa idade, 30, 40. 30, 30, máximo, 40. Isso, máximo, 40. Se eu tenho né? 41, tu deve ter 42 e eu tô 43, Eu quase. vou ser o mais velho? Porque tu que tá lógico, sentado pô. sozinho aí do lado, é igual o homem na mas mesa que que quer a surpresa coxa é do essa? frango. Essa aqui era a surpresa posição é essa? dele, ele que Que surpresa é essa? Viu? era fazer. Tu viu? É igual o Eu homem adorava ali, ó. aquele cantinho lá, sabia? Eu gosto de canto. Então tu ficou o mais velho. Quem senta na mesa, na conta, paga Tá, eu vou ficar a com mesa, tá? A gente pode fazer 50, 49 e 48. Eu vou ser sempre a mais nova. Tá, eu fico com 30 e... Como é que é? 40. 41, 42. Eu tenho 41. Então é 41, 42 e 43. Jogando língua pra ele. Até me perdi, ó. Mas vamos lá. Então vamos lá. Somos dos anos 80. Nós somos a última geração de filhos que obedecemos os nossos pais. E a primeira geração, que vem depois da gente, de pais que obedecem os seus filhos. Vamos lá. Vai de novo, porque isso vai... Ô, Johnny, anotou aí? Vai pro nosso Vamos lá. recorte de novo. Bora. Vamos lá, gente, porque isso tem que ficar muito claro. Vai ser um dos nossos recortes sentido? Fez total Fez. sentido. De novo, Vamos vai. lá. Nós, da geração de 40 anos, 40... Tá bom. Tá bom. Somos a última geração de filhos que obedecem os pais. Que o pai olhava, a gente já sabia que não podia tocar naquela mesa. Olha, a gente vai sair, tu não vai pedir nada. Não pedia nada. Hora de dormir era hora de dormir. Hora de tomar banho era de tomar banho. Hora de comer é agora. Não quer comer isso aqui, não vai comer nada depois. Não vou nem entrar num positivismo aqui. Sim, Eu só sim. vou falar em questões de, né, ordens. E a primeira, depois da gente, que obedecem os filhos. Por que eu falo isso? Propriedade mesmo. Eu já tive casos de pais que não compraram um carro sedã, que é o de bunda, né? Porque o filho queria um carro hatch. E na hora de comprar, a criança se jogou no chão, fez um elevador. Sabe o que é elevador? A criança às vezes no chão fica se jogando no chão, fazendo um elevador, porque não queria um carro de bunda. E aí a família falou, levanta, meu amor. Tá tudo bem, a gente vai levar esse. Não, tu tá de brincadeira. Não estou de brincadeira. Não estou de brincadeira. E teria vários outros modelos para te dar. Hoje as salas na tua sala de casa era a televisão ou teu sofá. Hoje a TV é a galinha pintadinha e brinquedo espalhado para tudo quanto lugar. E fala, não repare, é bagunça. Porque ela não vai guardar os brinquedos. Quem vai guardar é a mãe, o pai ou a babá. Não força, não deixa. Então, muitas coisas, muitos papéis aí foram invertidos. Então, por isso, a gente precisa retomar algumas coisas na educação. Não vamos bater, não vamos gritar, não vamos Nada espancar, disso, não tem mas necessidade. vamos entender que ele não é o melhor amigo do filho. Ele é o pai, Sim. ela é a mãe. E nisso está se perdendo. É que o princípio da autoridade, ele exige também uma posição de respeito e de cuidado, Uhum, né? Porque se eu não exerço autoridade, não tem ninguém cuidando, exato. né, dele. E se não tem ninguém exercendo autoridade sobre mim, não tem ninguém cuidando de mim. Então os pais, eles vendem a autoridade da paternidade, da maternidade para serem amigos, vendem. Exato. Eles trocam, né? Eles trocam. E essa amizade, na verdade, é uma amizade refém, porque ela tem preço. Tem preço. Se você passar de ano, você ganha aquela moto eletrônica agora que a criança anda sozinha. Eu falei, gente, mas passar de ano é obrigação, porque ele estuda Sim. apenas, né? E Uhum. ajuda em casa, como eu falo muito nas minhas redes. A partir de 6 anos, essa criança já pode estar ajudando. Várias tarefas são possíveis, Várias né? tarefas simples. E quando eu mostro o Jorge, a Gabi fazendo, as mães ficam apavoradas e perguntam, como você consegue? Aí lá vou eu mostrar, ó, o Jorge é ele que faz a rotina. Então, o quarto dele tem todas as coisas. Ele tem a rotina dele? Claro, ele tem, a Gabi tem. A Gabi tem TDAH, desatenta, e o Jorge tem altas habilidades, o autismo nível 1
de suporte e TDAH hiperativo e desatento. Então, minha casa ela é toda cheia de recadinhos Hum. para que a gente possa ter uma boa convivência. Então, lá tá, é hora de tirar o lixo. Aí a pessoa vai botar o lixo fora, tá vendo? E aí eu vou trocando as cores, né? Porque depois o cérebro já acostuma. Ah, perfeito. Isso, fez cocô e não puxou a descarga? Por que isso? Tá? Então apagou a luz. Então tem essas questões. E isso é o que está na casa. Agora, todo início de mês, porque ele recebe uma mesada, a Gabi já trabalha, e essa mesada ele já recebe, já chega recebendo R$ 100, tá? R$ 100 a mesada dele, muita coisa Já isso. larga com 100? Já larga com 100, mas que ele vai chegar com 10, daí é uma responsabilidade dele. Então ele já larga com 100, aí tá lá, fazer higiene pessoal, tirar o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, a comida do cachorro, pra tudo ele tem um valor. Ele tá com que idade? Ele tá com 13. 13 anos. E aí, quando finaliza um mês, a gente senta e eu pergunto pra ele: "E aí, como foi seu feedback? Como você se sentiu dentro desse mês? Quantas vezes eu tive que te falar alguma coisa?" Aí ele vai refletindo: "É, eu deixei de fazer isso, não fiz isso." E eu pergunto: "Quanto você acha que você deve receber?" Ele: "Uns 20." Ah, deveria ser isso, mas teve um dia que tu levou café da manhã pra mim, então isso ganha ponto. Então tu vai ganhar 25. Ele: "Ai, aquele dia que eu fiz a coisa." Então 28, fechou, é isso aqui do salário do mês. Faço o recibinho, pronto, ele recebe. E aí depois tem como ele vai gastar esses 28, né? Educação financeira, a Uhum. questão do mérito, Responsabilidade, tudo isso tá isso ali mesmo. inserido. E ele Isso. consegue compreender super bem Sim. todas as questões, Super questionador. tá. Super. Que antes de saber que era autismo, eu chamava ele de chato, de inconveniente, de metido. Eu não via o autismo, porque ele já tinha o diagnóstico de altas habilidades e de TDAH. Então, TDAH se mexe demais, fala o tempo todo. Mas E isso, eu. mas isso surgiu quando? Quando que deu assim? Tem, é agora, tá claro. É, 2023, a gente pegou o diagnóstico dele já com 12, 11, com 11, com 10 anos. 10. Com 10 anos, eu comecei a olhar e falei: não acredito. Eu deixei passar o meu filho autista, sendo especialista em autismo. Como eu fui negligente. Como eu deixei passar. E aí veio o meu luto. Como eu fui uma mãe Primeiro, incompetente. que são os Aham, estágios do luto, né? aham. Primeiro Como eu é o fui. choque, Exato. O aí choque nem foi, porque assim, não, eu fiquei um ah, ano observando ele. sim. E aí, quando eu tive certeza que ele era, A eu negação, a falei. raiva, A depois negação essa. veio mais do marido. É. Mas eu senti raiva de cuidar tanto do filho dos outros, dar tanto Uhum. atendimento, tanto acolhimento para os outros e ter negligenciado meu filho. E aí foi onde eu pedi perdão pra ele. Foi ele que me ajudou também a fechar o diagnóstico dele. Olha. Uhum. Foi lindo, assim. Foi um processo. Tudo lá em casa é um processo muito lindo, né? Mas eu fui mostrando um vídeo pra ele. Filho, vê esse vídeo de adultos. Porque ele fala como adulto, ele conversa sobre Segunda Guerra Mundial, política, Trump e tudo isso. Ele gosta dessas coisas. Queres Uma perguntar? pergunta de curioso, né? Como é que tu desenvolve a questão das altas habilidades com ele? Porque a gente entende que ele, óbvio, deve socializar com os colegas, com os amigos dele, mas a gente também não quer perder essa oportunidade de desenvolver algo para que ele possa avançar nisso. Como é que Desafiador. é? Desafiador. Porque as altas habilidades dele vêm junto com o hiperfoco. Para quem não sabe, hiperfoco é aquilo que a gente gosta muito e ele vai se aprofundar naquilo ali. E o hiperfoco ele pode ser duradouro ou ele pode ser momentâneo. E o hiperfoco dele tem alguma coisa específica, tipo carros, O esporte, hiperfoco história? dele é futebol, Segunda Guerra Mundial e futebol. E aí, desses macro hiperfoco, ele consegue desenvolver minis. Olha só. E a socialização dele é uma das mais prejudicadas. Porque se a pessoa não vai conversar sobre futebol, o que que eu tenho para conversar contigo, meu amigo? Nada. Hum. Então ele não quer se desenvolver, não Ele ia quer. adorar conhecer meu filho, então. Não vai, ele Porque não o vai. Lucas de futebol adora conversar. E Uhum. às vezes tu assiste um jogo lá de uma liga, não sei das quantas, aí um jogador faz alguma coisa, pô, que jogo, rapaz, esse jogador é tal, porque fez gol em tal lugar, que não sei o Olha que, não sei o só. que. E- Ele ama jogo, futebol, é um hiperfoco. Então ele ama o Avaí. E o Avaí, parece que no carnaval do ano passado, ano retrasado, foi homenageado. E aí ele juntou as duas coisas, o carnaval, que pra ele foi muito bacana, e o Avaí. Ele desenvolveu o hiperfoco por tamborim. Eu não tinha um tamborim dentro de casa, não tenho. Mentira, tenho. Tenho, mas um fone também.
E aí, o que que ele fazia? Pegava o controle remoto, a caneta. E aí, ele olha a televisão e ele vai batendo igual. Então, ele faz igual a bateria, ele baixa igual a bateria, ele sobe com a bateria. Daí eu falei, vou comprar um tamborim pra esse menino tocar. Ele fez a aula com a batucada da Unidos. Ele passou pra bateria. Mirim, aquela? Ele entrou na aula com todo mundo, que eles fazem uma oficina. Nessa oficina, os melhores vão pra batucada, que é a que sai na avenida. Ele passou. Assim, ele fez a audição, não, a audição e dele foi incrível. Ele bota o fone, sai pra batucar no Pedra Branca, sempre ouvindo um som. Não tem, ele vai com pente, não tem, ele vai com uma caneta. Então hoje o hiperfoco dele é Do jeito que esse. você tá mencionando, me surgiu algo aqui. O, o autista, se ele tem o apoio certo, ele é super feliz no universo dele e tá tudo certo. Exato, respeito. E Tá tudo foi certo, porque algo. se ele vai lá pra um passeio Pedra Branca, põe o fone dele e sai batucando, sem ninguém mais tá fazendo isso, mas ele tá imerso naquele momento, Uhum, ele tá super bem. ele tá O ótimo. problema são as pessoas na volta. Exato, que podem estar se incomodando com barulho e indo pra janela pra ver o que tá acontecendo. E fazer todos os julgamentos que. Pode ser, pode ser. Quem é esse menino? É, Aqui, tocando um tamborim, segunda-feira à tarde, sim. Eu sabe? tenho um filho de um amigo meu, tu já viu ele várias vezes, eu acho que ali no Campeche. Um amigão meu, tá? Uma pessoa muito especial pra mim. E o menino tem esquizofrenia só que anda sozinho pela rua tocando um cavaquinho. Não sei se você já Uhum. viu alguma vez ali no Rio Tavares. Já. E uma vez, eu não sabia, e eu tinha recém estreitado o relacionamento com a família, e eu tô vindo, inclusive da época do meu trabalho com as escolas, tô vindo pra casa, passo ali pelo terminal Rio Tavares, e encontro ele com um cachorro numa corrente segurando, andando na chuva e com um cavaquinho aqui. E aí eu tinha aquela doblô branca, e aí eu digo, meu Deus do céu, ele saiu de casa, escapou e ninguém viu. E aí eu paro o carro, meio, Aham, desesperado, meu Deus. e tento fazer de tudo pra botar ele dentro do carro. Entrou? Não, claro que não. Mas fiz de tudo, tentei convencer, falei quem eu era, se lembra de mim, aquela coisa toda e tal. Daí eu cheguei em casa e aí liguei pro pai dele, um amigão meu, um grande abraço pro Moacir por toda a história dele com esse filho e com a esposa. E aí eu falo, Moacir, pô, acabei de encontrar aqui o Moisés e tal, tentando. Ele falou, Anderson, fica tranquilo. Uhum, Fica tranquilo, porque daqui a pouco ele tá de volta e tá tudo certo. exato. E hoje eu passo por ele, às vezes 2 vezes no dia, tá ele lá, e às vezes ele tá empolgado, às vezes ele tá num momento dele lá, acho que ele tá, se imagina, no show, alguma coisa. Então o problema não é o Moisés. Exato. Em nenhum momento foi, até porque ele não faz nada. É o- Ele não fica no meio do trânsito, ele não anda no meio da pista, ele não xinga, ele não machuca ninguém, não faz nada. Ele tá lá feliz, Perfeito. seguindo o rumo dele, entende? Qual é o Exato. problema? As pessoas As ao redor. pessoas. Uhum. Então, no caso do Jorge, quando veio o diagnóstico, fez muito sentido. E o que eu pedi perdão pra ele foi de chamar ele de intrometido, de sem noção, de entrão. Porque às vezes, Entrão? entrão. É que eu tô fazendo atividade com a Gabi, aí a Gabi fala, ai mãe, mas eu não sei quanto é a raiz quadrada de não sei o quê. Daí ele grita lá do quarto, é X. Daí ela fala, ai mãe, olha lá o filósofo. Aqui, ó, ele tá se metendo. Então a gente chamava ele de entrão. Às vezes ele tava conversando sobre alguma coisa, ele vinha dar uma solução. Como ontem a gente estava falando sobre empreendedorismo, ele falou: mãe, acho que eu vou fazer veterinariaria. Ó, querido. Veterinariaria. Errado ele não tá, né? Se existe Sim. barbeiro, barbearia. Então, Vou querer ser veterinário e vou abrir minha veterinariaria. Lindo. E aí a gente conversa sobre isso. Então, o mundo do autismo ele é um universo muito bonito, mas também muito cheio de desafios. E só para fechar, e eu acho que vocês estão curiosos, como é que eu fui perceber o autismo nele, foi quando ele fez ali a troca da quinta para sexta série, que ele deixou de socializar por ter hiperfoco e ele não entendia mais as brincadeiras. Porque pro autista as brincadeiras são Amor, literais, né? exato. Então, antes, O que você falar pra ele vai ser verdade. vai ser verdade. Vai ser verdade. Exemplo. Estávamos viajando, voltando ontem, e aí ele fez assim, ó. No carro ele fez assim, ó. Com as mãos. Quieto. E eu fiquei pensando, por que ele falou isso? Eu olho o caminhão na frente. E o que tá escrito no caminhão? Como estou dirigindo.
como estou dirigindo? Daí eu falei, filho, tu falou isso por causa do caminhão? Ele, claro, como eu tô dirigindo? Com as mãos. Falei, errado você não tá. Mas poderia estar assim, ó, com qual parte do corpo estou dirigindo? Dele, justo. O que ele quer saber é se ele tá tendo uma direção ofensiva, se Sim, ele tá isso, aí ele, agora eu entendi. querido. Então, lá atrás, na praia, a gente sentada, eu falei: "Olha só, ano que vem vocês vão passar pra estudar de manhã, a música vai ser outra, vocês vão dançar minha música, vocês vão dormir, vocês entendem o que é dançar minha música?" Uhum. Sim, 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 Conseguir sim. ter o ritmo. Isso, vocês vão dançar minha música, isso, aquilo, aquilo outro. Quando eu olho pra ele, ele tá chorando, em prantos. Eu falei: "Meu Deus, meu filho, por que tu tá chorando?" A senhora nasceu em 80. Eu não danço sua música, eu sou do TikTok, eu sou da geração Z, eu não gosto das suas músicas. Ali eu falei, tem algo errado. E aí eu Ah, comecei a voltar no tempo. Então teve dias que eu falei, tá furado, pá, acabou de comer, quer comer de novo, tá furado. E ele fala, aonde que eu tô furado, mãe? O que que tá furado? Como furado? Falei, gente, tem coisa aí. Eu comecei a pensar que ele não sorria pra foto. Fazia assim, ó. Eu falava, então sai da foto. Não sabe rir, sai da foto então, meu filho. Porque eu queria que ele desse o melhor sorriso. uhum. Quando ele saía, ele ficava assim, ó. Falei, filho, o que que foi? Ele, ai, a luz. Eu falei, ai, Jorge, tá todo mundo andando na luz, o que que tá te incomodando? É essa questão do sensorial. Ele dormia só de cueca, ainda dorme, com 3 cobertores por cima, com o ar ligado. Então, coisas simples que eu deixei passar. E que com certeza tem muitos Jorges aí, na casa de muitas Letícias, que passa despercebido. Que é mania. Eu sou assim, o pai dele é assim. Quem sabe tem que investigar esse pai também, né? Essa mãe também. Então, tu falou sobre as literaturas lá atrás, 2017. Eu ia para as livrarias e perguntava: tem livro de autismo? Não. Tem livro de autismo? Não. Eram Se pouquíssimas quando a pessoa não falava coisas. assim, né? Hã? Hã? E aí, um dia eu falei, e eu tenho foto disso, assim, ó, um dia eu vou estar aqui nessa livraria fazendo o autógrafo, noite de autógrafos do meu livro. Eu vou falar sobre autismo. Meu sonho é levar o autismo também para o mundo. E em 2023 foi o lançamento do meu livro do autismo, né? Um guia para descomplicar e transformar vidas. E eu jamais imaginei que eu começaria como o autismo entrou na minha vida, uma foto minha, e finalizar ele como o autismo está na minha vida, eu sendo uma mãe atípica. E Porque aí, foi quando a gente pegou o diagnóstico. E mudou todo o nosso olhar, tá? Então é tudo fez muito mais louco. sentido, tudo muda. Exato. E acho que até para poder. Porque quando um profissional, ele é, antes de tudo, alguém que não tem empatia, só pela empatia, assim, porque é óbvio que a gente não quer que ninguém sofra com Uhum, nada, uhum, né? O ser humano do bem quer o bem para todos. sim. Mas quando você tem uma experiência dentro da sua casa, dentro da sua família, que traz aquilo, eu não tenho dúvidas que realmente todo o restante muda a partir disso. Sabe qual foi a parte mais linda de receber um diagnóstico de filho de autismo pra mim? Foi o acolhimento das mães da Transformar. Porque eu sempre as acolhi, sempre ouvi, sempre dei o suporte. Então, Era referência para elas. sim. E agora tu precisava de uma referência. E aí, quando eu trouxe o diagnóstico, parece que elas falaram assim: uau, que bom que eu tô contigo, que agora tu também é uma mãe atípica. Agora tu também vai ter esse pertencimento. Porque eu levantava a bandeira mesmo. Eu via o autismo no final, autista no final da fila, eu falava: mãezinha, tudo bem? Sabia que tem fila preferencial? Mas o caixa não tá aberto. Oi, por favor, vamos abrir uma preferencial aqui, ó, eu faço isso mesmo. Né? Para isso, para cadeirante, para idoso. Então, vocês veem que o amor pela inclusão, pelo respeito ao direito do outro, tá muito claro aqui comigo. E então, E na vida escolar dele, dele, como é que foi essa. Porque também, a partir do diagnóstico, eu acredito que tu tenha, sim. né, ido à escola, né, e passado todo Uhum, um diagnóstico para eles, para que vocês em conjunto pudessem determinar uma linha de trabalho. perfeito. Vamos falar um pouquinho só sobre autismo e a escola. Se essa criança precisa de um suporte, essa escola tem que dar. Seja um segundo professor, seja a qualificação do professor, um plano individual, né? É Uhum. direito da criança com autismo ter um PEI, um plano individualizado, essa família saber o plano que está sendo realizado, um segundo professor, se necessário. Mas se é uma criança que evolui sozinha, ela não precisa ser limitada, porque o nosso objetivo na educação é que essa criança evolua, que a gente seja para ela uma ferramenta para que ela seja autônoma e independente na vida.
Quando eu levei o diagnóstico do autismo, a primeira coisa foi, nossa, ele não tem cara de autista. E eu falei, Meu- como você tem acha cara? que seria a Autismo tem cara do cara? autismo? Só pra eu entender. E Tu eu fez essa pergunto pergunta? mesmo. Claro, eu pergunto mesmo, pra todo mundo. Como você imagina que é a cara de um autista? E a pessoa fica sem graça. Eu falei, então, meu amor, olha só, autismo não tem cara, autismo é comportamentos e são isso, isso. Ah, mas deve ter feito muita terapia pra ele ser assim, porque ele fala. E Ai, aí lá vou eu gente. pra segunda etapa. Existem níveis de autismo. Então, na escola, a adaptação foi dos professores, não dele. Porque ele vai muito bem. Porém, algumas coisas que estão escritas, ele interpreta de uma forma diferente. Então, um exemplo. Tinha uma tirinha e era o Chico Bento que falava você, voz me ser, você. E a pergunta era: você acha que ele vai sofrer, que ele sofre preconceito por falar assim? E aí o Jorge colocou: não, não deve sofrer preconceito. E ele tirou errado. E aí ele veio me questionar, ele falou: mãe, por que tá errado aqui se ele não tem que sofrer preconceito? Porque se lá na região dele se fala dessa forma, as pessoas têm que respeitar o jeito dele. Os africanos, quando. Não, foi africanos, como ele falou. Os angolanos que vêm, que estão aqui, os venezuelanos, eles não falam do jeito deles e eles não podem sofrer preconceito por isso. Por que ele tem que sofrer? Aí eu pergunto, ele estava errado? Em relação. Não, e eu te digo mais. Só pra aproveitar, tá? Acho que já mencionei isso aqui no episódio. Essa aí essa aí é boa, Johnny. É, a filha de uma pessoa próxima começa a fazer as avaliações de múltipla escolha. Aí ela chega em casa indignada, pequenininha, assim, são as primeiras avaliações de múltipla escolha que ela começa a fazer. Não sei se acho que foi no quarto ou no quinto ano, alguma coisa assim. Ela chega em casa e diz assim: mãe, eu não quero ir mais pra escola. Tá, mas por que, minha filha, tu não quer ir mais pra escola? Por que tu não quer mais ir pra escola? Não. Porque a escola ensina errado, mãe. A escola ensina mais errado do que certo. Como assim, minha filha? Tem uma pergunta. Tem 5 respostas. 4 estão erradas e uma tá certo. Eu Uhum. aprendo mais o errado do que o certo. Perfeito, é isso. Eu, É isso eu aí lá tenho, no eu, magistério, vamos aprender a elaborar a prova. eu tenho que ler 80% de erro, Pra achar um acerto ali. 20% tá certo. Então eu aprendo mais o errado do que o certo. Então, olha o Uhum. insight, olha Exato. a incrível percepção que uma criança faz sobre a maneira Uhum. como ela tem que olhar e dizer assim, por que isso... Porque, e às vezes Perfeito. tem professor que coloca umas respostas que são ridículas, né? Beiram, Uhum. assim, até a falta de interesse de encontrar... Pesquisar algo, né? É, Elaborar uma boa prova, uma boa é. avaliação. Então, Ó, a Gabi tem TDAH desatento, então há flexibilização para ela. Então a Gabi na escola precisa de flexibilização junto a processo medicamentoso e junto terapêutico o medicamentoso também. também. Os dois fazem usos medicamentosos. O Jorge não tem flexibilização dele, mas tem dos professores. Então é isso que eu solicitei. Eu só falei, para ele não precisa. Tudo bem, ele dá até uma aula ali, dependendo do professor, ele manja, ele estuda uma noite, ele vai entender o conteúdo. Mas eu preciso que os teus professores estejam atentos. Então, professora, eu não entendi. Aí ela explica. E ele não entendeu. E ele fala. E eu sempre ensinei meus filhos, tá? Não entendeu, levanta a mão. Ó, tocou o telefone, mais um Mais um patrocinador. sorteado Mais um na tarde de hoje. patrocinador. Vamos lá, tá crescendo. Continue. Fala de onde? É. Continue se inscrevendo, continue membro desse canal. Investindo no Escola em Se você é Voz. da educação, se você tem universidade, se você tem fábrica de parques de brinquedos escolares, móveis escolares, que mais, Rony? Sistemas de ensino em geral, né? Exato, bilíngue, socioemocional. Fornecedores de equipamentos escolares, Precisamos móveis, pagar, Letícia. brinquedos. Você tem o seu estúdio, nós não Exato. temos o nosso. Softwares. Mas nós temos que pagar. E os caras aqui são bons, mas... Exato. né? Qualidade, meu amor, é isso. É, Bora lá. Lembrando para que você que assiste o nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar o seu sininho, as notificações e deixar sua crítica, sua sugestão, curtir os nossos vídeos. Se você quiser algum convidado especial, quer sugerir alguma temática, nós estamos nas plataformas de streaming, no YouTube, se tu quiser ver a lata do Anderson. Não, mas sempre com essa, É lógico, cara. Lá você consegue assistir esta face linda e maravilhosa do meu amigo.
Mas também estamos no Apple Podcasts, na Amazon e no Spotify. Segue a gente. E só para aproveitar, eu acho que a ligação é um aviso de que o nosso amigo O tá com a tempo janta na está mesa. acabando. Eita. Mas pode A seguir. filha Não. está chamando. Ele tem uma menininha de quantos meses mesmo? Nove mesinhos, Oh. um amor. Falando em filhos de 9 meses, a gente já consegue identificar atrasos no desenvolvimento de bebês, tá? A partir de 9 meses. Então, ao perceber que algo está chamando a atenção da família, essa criança não sorri, essa criança não interage, não olha nos olhos, não acompanha o adulto, a gente já pode trazer essa criança para uma avaliação. Existem neuropediatra que não fecha diagnóstico com essa idade, mas já manda para o processo terapêutico. E nós, lá na Clínica Transformar, somos uma equipe especializada, qualificada no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Letícia, por gentileza, para a gente. Estaríamos aqui dispostos a ficar até o final da semana, se você tivesse essa oportunidade, para a gente discutir todos os assuntos e outros. Mas a Clínica Transformar, só para o pessoal que está nos acompanhando, provavelmente muitos conhecem o trabalho, mas sempre tem alguém que conhece você, não conhece Uhum, a gente, ou vice-versa. perfeito. Mas a clínica está onde e, por gentileza, as especializações hoje ofertadas Ok. e como que o pessoal também sobre o livro. Peço Uhum. desculpa por nós não termos aqui o livro para Eu mostrar. também, Também. eu peço também, Porque né? eu Mas peço. lá, depois das minhas redes sociais, tem o livro lá disponível para venda. Ele Tem. também está na Livraria Catarinense, no Shopping Continente. Então Parabéns. Eu tem. não tive a oportunidade de ler, mas eu prometo, junto com meu colega, nós vamos fazer esse dever de casa Bom, e vamos voltar um dia isso. só para falar do livro, pode ser? Perfeito, Tá? ótimo, muito bom. Maravilha. Então, depois lá de 2018, nós fomos 2019 para Casa Transformar com mais profissionais. Hoje nós temos uma equipe com mais de 50 especialistas. Só terapeuta ocupacional nós temos mais de 7. Olha aí. Olha Impossível. só. Impossível? Vem transformar. Ah, Sério? Temos uma equipe, temos uma sala especializada, equipada, com profissionais com Bobat, com integração sensorial. O nosso Voltado time para criança para criança e adolescente. adolescentes. Isso, tá? Nós atendemos hoje ali a faixa etária até 15 anos. Ó, prepare-se nesse porque o período. público de terceira idade está crescendo, estão Tô carentes e estão sabendo. abandonados. Estou sabendo. Tá? Existe a inclusão do Exato. futuro, E ela essas crianças crescem, né? crescem. Nós começamos até os 6 ali, né? 6, Sim. 7. E aí depois, hoje a gente estende. Mas é por causa da nossa estrutura. Não, sem Mas dúvida. lembra daquela Letícia lá do É. fundo? Um dia a gente vai. Vocês vão estar na inauguração da sede da Transformar. Ah, que bom, Hoje obrigado. nós temos 2 unidades no Pagani, uma bem próxima à outra, e uma próxima ao shopping, uma próxima à rótula ali do Bistec. Uhum. Contamos com uma equipe de mais de 50 especialistas e nessa especialidade nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, e esses fonos têm Bobat, tem várias. Desculpa que eu não eh, sei o que você tá falando, mas Sim, são técnicas, Tá, né? tá. Tem prompt, tem CAA, que é comunicação aumentativa alternativa, porque tem crianças autistas que não falam, mas se comunicam através dos tablets. Então, a nossa equipe é preparada para isso, dá capacitação para isso também. Temos terapeuta ocupacional, nutricionista, já falei. Temos psicomotricista, arteterapeuta, musicoterapeuta, neuropsicopedagogas, psicopedagogas. Esqueci alguém, Sharon? Não, é isso. Psicólogo, fono, TO, nutri, musicoterapeuta, arteterapeuta, psicomotricista e fisioterapeuta, acho que eu já falei. É isso. Então, quando a gente menciona essa quantidade de profissionais, e óbvio, né, a gente já mencionou isso não só agora, em outros episódios, que a demanda aumentou e vai Uhum, aumentar. Sim, E também deve vir gente até de fora para atendimento, temos né? gente de Que fora, vem pela de Rancho Queimado, tem gente que vem de Jurerê. Nós temos uma mãe que vem do Canto da Lagoa, de barquinho, e de ônibus, e de Uber, para fazer atendimento aqui Nossa, conosco. uma jornada. Uma jornada, 2 vezes por semana para fazer atendimento Caramba. conosco. Nós temos uma metodologia, né? Eu criei uma metodologia dentro dos atendimentos da Transformar. Então, há uma humanização do acolhimento, que é a primeira coisa que a gente faz, até a entrega da alta com o certificado para a família e o certificado para essa criança. Então, há uma triagem. Quem é essa criança?
uma avaliação diagnóstica multidisciplinar aos encontros disciplinares, que daí eu venho da pedagogia, que tinha o encontro da escola, né? Tinha Uhum. uma parada pedagógica. Sim, Isso. sim. A gente tem um encontro Tem essa multidisciplinar para discutir sobre essa criança, visita escolar, um acompanhamento em casa com as ATs, que é atendente terapêutico. Então, a gente tem crianças que fazem na terapia, na escola, em casa e na clínica. Então, o objetivo da Transformar realmente é ser o que ela é hoje, é a maior clínica de referência em autismo aqui em Santa Catarina. Eu posso fazer uma última pergunta, Anderson, se tu me permite? Olha, pelo tempo, e você sabe que você é sócio majoritário desse canal, mas eu sou o que pago as contas, então vamos assim, estamos, né, a convidada como é que é? Fino, como é que é? Garbo e De elegância. garbo e elegância, Garbo e elegância. Mas eu vou dispor um né, minutinho para responder então essa pergunta. vai, Pergunta, então vai. pergunta. Letícia, a tua clínica está lá desde 2017, não é? A gente vê ainda uma carência no mercado, né, para esse tipo de atendimento e uma carência nas escolas de informação. Mas como é que tu vê hoje a relação da tua clínica com as escolas? As escolas têm te procurado? Você procura mais as escolas? Como é que é esse diálogo com as escolas? Já respondo essa pergunta, mas antes eu quero falar sobre a pulverização de clínicas de autismo depois de 2023. Tá, deixa contigo. Isso eu tô, Vamos eu lá. tô, eu tô embarcado na. Exato. Existe clínicas que trabalham com autismo, com outros transtornos, há alguns anos, né? Eu tô desde 2017. Então, depois de 2021, 22, de pós-pandemia, há aí muitas pessoas que não têm tanto conhecimento sobre a causa, ou posso dizer, não amam tanto a causa, mas abrem clínicas para atender uma demanda, porque tem criança para todo mundo. E nisso a gente entra na qualidade, eu entro na seara de qualidade de profissionais. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, falar a qualidade que a gente tem na clínica, o cuidado que a gente tem em capacitar, contratar e dar o suporte para esse profissional, assim como para essa família, mas também existem milhares de clínicas que não se preocupam com isso. Porque a partir do momento que um pai procura uma clínica, ele está apostando nesse E desenvolvimento. para ele tempo Tempo é é crucial. vida, é dinheiro. E o Pra... nosso atendimento, ele não é tangível. Sim. Oi, comprei uma geladeira, essa geladeira eu paguei 699, tô levando ela para casa. Não, Não, ele paga... eu digo que o tempo é crucial para o diagnóstico, a recuperação Sim, e o tratamento. sim. Não só o tempo do dinheiro do pai, eu digo assim, o O tempo para a tempo, criança receber um tratamento de exato. qualidade. Porque A depois neuroplasticidade, as isso, podas as podas neurais. neurais, Exato, tem tempo ali que isso você não recupera. Então, se tu tá com um profissional ruim, É pior do que não tá com profissional nenhum, sei tu lá. tá matando o tempo daquela criança. Uhum. E existem muitas clínicas que acabam não deixando os pais entrarem. Então, o que eu vou fazer em casa nas outras 23 horas se o meu filho ficou 1 hora lá e eu não sei o que ele está fazendo? Uhum. Então, eu trago esse alerta para que, enquanto a gente pode escolher uma excelente escola para os nossos filhos, a gente vá procurar uma excelente clínica, que Uhum. pegue referência, que tenha ali o testemunho de evolução. Tá? Não é normal uma criança não evoluir na terapia. Não só na terapia ocupacional, mas em todas. Porque essa criança tem que ser vista em sua totalidade para o mundo. Eu concordo contigo, porque eu fui questionado recentemente por um cliente, que eu tô prestando consultoria, e o cliente perguntou, quanto tempo dura essa consultoria? Eu falei, olha, nós combinamos 1 ano. E depois, se eu combinei com você 1 ano, significa que depois do que eu te propus, você tem que ter autonomia depois disso. Hum, Porque se eu crio em você uma consultoria de dependência, eu sou um mau consultor. Porque eu não Perfeito. quero a tua autonomia e a tua evolução, eu quero a tua dependência. Uhum, exato, Né? perfeito. Quero um refém. Lá em 2017 eu comecei a fazer as formações ali na CDL. Comecei fazendo curso para 20 professoras, 30 professoras. Na CDL? Aham, lá no espaço da CDL. Ah, tá. Você locava o Isso, espaço locava e para promovia CDL e eu promovia pela para tua os clínica. professores. Tá. Isso, né? Pela clínica. Hoje eu já tenho uma agenda bem cheia para formações, capacitações e palestras aqui na nossa cidade e fora dela. Tenho pacientes em Nova Zelândia, em Lisboa, em Madrid, que eles fazem um acompanhamento parental, porque Uhum. lá é diferente algumas Sim. questões.
Faço muita consultoria para donos de escola. Eu tenho uma mentoria que é para dono de escola. Como ele vai fazer para receber esse aluno? Se Desde preparar, receber estrutura, estrutura, conceito, entende? anamnese, os protocolos que ele vai utilizar, como ele vai passar para essa família que essa criança está evoluindo, como ele chama essa família para dizer que tem algo ali que ela precisa investigar, que as escolas não sabem fazer isso. João é querido, João é bonito, João tá na turma com 12 aprendendo pintinho amarelinho. Mas se ele socializa, se ele come, se ele eh, dá função para os brinquedos, isso não está nos pareceres. Então a escola precisa aprender. E por isso eu sou contratada para isso. Vou sorrindo, levo muitas ferramentas, levo muitas estratégias para potencializar esses professores. E aí tem um programa de treinamento, que não é 1 hora que vai capacitar um professor. Claro. Então a gente faz um Hum, acompanhamento e às vezes vai a minha fono falar, às vezes vai a TO falar, a gente faz uma consultoria, uma curadoria escolar. Muito legal. Letícia, fazendo o encerramento, que pena, né, o horário, a gente vai precisar encerrar. Eu vou poder voltar? Vai, Eba. sem dúvida, eu quero muito falar do livro. Você e é muito breve, é curto mesmo, porque o Rony se emociona e ele esquece que ele tem mais de 2 horas de retorno, né, porque e aí ele se emociona e tudo mais. Mas assim, as pessoas que te conhecem já sabem toda a tua trajetória e inclusive a situação recente que você acabou tendo visibilidade nacional, né, por algo que foi muito doloroso, muito difícil e quem acompanha o teu trabalho tá super inteirado, tá tudo lá, Uhum. você foi muito transparente, você trouxe isso muito à tona, você deu visibilidade a isso também, chamou a atenção do que aconteceu, né, em relação ao teu corpo quando você teve essa questão. Mas hoje você tá bem, já tá em nível de Qual parte recuperação, que você quer saber se emocional, eu tô bem? bem na boa pergunta, né. Mas emocional, se recuperando, bem, Sim. trabalhando, todo bom, você teve uma rede de apoio fantástica, né, e Hum, espetacular, família, amigos, admiradores, nossa, pessoas que acompanham teu lindo trabalho, foi. clientes, né. Foi muita fonte de amor e energia Acho para que eu que também estivesse viva aqui hoje. Para quem está nos assistindo e não sabe, em 2024, em fevereiro, eu fui fazer uma cirurgia plástica e tive aproximadamente 30% do meu corpo queimado. Quase morri e fui salva depois ali por uma outra equipe médica e foi necessário 6 cirurgias pós a primeira para que eu estivesse viva. Então, tudo em sequência? tudo em sequência. Foram todo quase 4 meses internada, eu tive enxerto, então foi tirada parte da perna para colocar na barriga, parte das costas para colocar nas costas, eu perdi mama. Então foi algo muito delicado, realmente, assim, eu digo que sou um milagre de Deus. E num primeiro momento, isso me abalou profundamente, porque eu tinha um corpo bonito, fui atrás de um corpo ideal imposto pela mídia e que foi me vendido, e volto para casa com o corpo queimado. Então essa parte foi a mais difícil. Mas ali eu vi que eu não era a única. Talvez não em ter sido queimada, eu acho que ali foi um gabarito, gabaritaram no meu corpo, né. Mas existem mulheres que amamentam e ficam com seio mole e têm vergonha de ter uma relação com seu esposo de luz acesa. Mulheres que não vão pra praia porque estão mais gordinha e a mídia impõe um corpo perfeito, lembra da Letícia do carnaval lá de trás? Mulheres que têm um apendicite e têm vergonha daquilo ali. E eu não quis me calar porque eu também soube que existiam outras mulheres que também passaram pela mão do mesmo Cirurgião, não vai cidadãos, chamar, tá. do mesmo cidadão e não falaram nada. Porque quando eu procurei nas redes sociais, no Google, na internet, não tinha nada. Porque se eu tivesse lido Não, que sim. já tinha um óbito, que o seio estava torto ou algo do tipo, eu não ia É, e procurar. e pela mídia também foi que surgiram novos casos a partir do teu Exato. caso, né? E aí quando eu descobri que tinha outras, eu pensei: "Acho que Deus tem um propósito para minha vida". Além de transformar vidas com autismo, eu sou voz hoje para milhares de mulheres. Uhum. Então eu vou eu vou libertá-las para isso. E hoje já são mais dezenas de mulheres vítimas do mesmo cirurgião, dezenas de mulheres que não dele, mas também tiveram algo parecido e têm medo, têm depressão, tentaram suicídio. Meu Deus, E eu também fiz quase a mesma coisa. Eu uhum. pensei em me jogar do 12º andar quando eu cheguei em casa.
Eu venho num processo de tratamento, tô com depressão, não parece, né? Porque É porque as pessoas têm uma visão sobre aham, depressão aham. que é outra coisa É. Eu que tô eu não quero. rindo, eu tô É. dizendo, mas eu estou com depressão e eu não posso negar isso. Uhum. Porque negar isso faz eu ficar ainda pior. Eu tenho que procurar tratamento. Então, eu tô com depressão e logo quero estar curada disso. Tenho e estou com transtorno pós-traumático. E também tenho essa dificuldade de sair da minha casa. Mas não porque eu não quero me aparecer, não quero me mostrar quem eu sou. Não, não é isso. É porque os meus valores mudaram para muitas coisas. A partir Exato. Da daquele. vivência da morte. Sim. A vivência da morte, ela te traz um olhar diferenciado para a vida. Teve algum momento que tu pensou assim, não vai dar? Eu Assim. morri 4 vezes. Eh, eu gostaria de te explicar como, mas não tem uma explicação. Mas eu morri 4 vezes e 4 vezes 3 vezes eu decidi voltar. Foi uma luta muito grande. Eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher guerreira, eu sou uma mulher determinada e muito abençoada para estar aqui hoje. Eu optei por não desistir, porque queimar, ver o teu corpo queimando é muito doloroso. Ter feridas novas no teu corpo, porque foi necessário um enxerto e vocês não têm noção. Vocês são motoqueiros? Ele sim. Não, Então pensa, não, um shortinho curto de moto, ali aquelas grandona 300, tu cai e vai arrastando uns 800 metros. É a dor do enxerto. E a barriga é tu fritar uma batata frita e jogar assim direto. Então eu fui muito resiliente. E esse meu testemunho, ele salva vidas. Porque mesmo depressiva, eu sorrio. Mesmo depressiva, eu desperto a voz para outras mulheres. Eu empodero outras mulheres, eu encorajo outras mulheres. Então eu me sinto bem, mas não estou totalmente bem, mas logo vou estar. Estar aqui para mim está sendo ótimo, né? nós que agradecemos Estar assim por aqui está sendo ótimo. todos os momentos que a gente sabe enfim, de toda a agenda, do teu trabalho, tua família, né, as situações recentes que aconteceram. Eu já estava até meio envergonhado, assim, de insistir, porque eu entendo que a gente tem que respeitar o outro, mas quando você não consegue saber o que está acontecendo com o outro, você não sabe se você. Se, Até onde tu pode, até né? você pode, sabe, ser E eu pensei nisso, eu falei: "Nossa, ele tá sendo tão querido, tão simpático". Num primeiro momento eu realmente não conseguia, Não, sim. porque não ia ser eu. Eu não ia estar aqui entregue, aberta como eu tô hoje, porque eu ainda tinha minhas dores. Depois foi o falecimento da minha mãe, Ai, ano passado. Então foi, 2024 ali foi na um ano, semana. assim, ó, de resiliência. Eu Não, não tu sei qual é quase o acabou comigo com propósito. aquele WhatsApp, quase acabou comigo. Quando eu ligo na véspera pra te passar o endereço e tudo mais, aí você diz pra mim assim: "Olha, meu querido, desculpa, mas eu tô segurando a mão Da minha da mãe. minha mãe que acabou de falecer". Daí eu digo: "Putz". Uhum. Aí Segurei a mão da não, eu minha aqui, ó, mãe. me Ela arrepio todo, esperou tá louco? eu chegar para É. ela poder falecer, junto com todas as irmãs. Então não foi um ano fácil, mas eu tenho certeza que foi um ano de muito aprendizado. Ano de aprender a dizer não, ano de aprender a dizer sim para mim, ano de me valorizar como profissional, ano de despertar o valor no outro, da empatia, do amor ao próximo e do respeito e principalmente da verdade. Então acho que a gente já está encerrando, né? Posso deixar aqui uma orientação. Pode até olhar pra essa câmera se você quiser, porque essa Deixa aqui tá aqui todo então, essa é sua. deixa aqui uma orientação. Cada vez que você diz sim para o outro, muitas delas você está dizendo não para você, deixando valores, vontades, desejos guardados numa gavetinha. E eu precisei morrer para revisitar aquela gaveta e ver que tinham coisas lá que eu gostaria de viver, como tomar banho de chuva, andar de bicicleta, passear de mão dada no meio de um lago, e que a rotina do meu dia a dia, a minha agenda cheia de formações, palestras e dar para o outro fazia com que eu não desse algo para mim. Então hoje eu vou continuar transformando vidas, palestrando pelo mundo, mas me colocando em primeiro lugar. Então não inverta, não faça a inversão da ordem. Deus, espiritualidade, a sua saúde, a sua família e o seu trabalho. Porque quando você está bem nesses 4 pilares, a sua vida é maravilhosa. E aí, é claro que hoje estar aqui foi um ótimo dia para transformar vidas. Obrigado, querida. Obrigado pela gentileza, obrigado
pelo carinho, obrigado por separar essa tarde para passar conosco aqui. O pessoal vai acompanhar, tem mais de um episódio que você participa. Gostou do episódio com as Muito. meninas Foi também? maravilhoso. Que mesa poderosa, assim. São incríveis, Foi vocês três são incríveis. 1h20 foi pouco pra gente, Eu tá? imaginei. Foi por isso que eu falei 1h20, porque eu já tinha dado um acréscimo ali. Podia e ter tudo dado mais mais. uns 20 pra gente. Ai, que bom. Letícia Mello, muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado pelo seu trabalho, por tudo que você faz pela educação, por tudo que você faz pelas pessoas. Gratidão. E que você continue sempre Muito obrigada. sendo essa pessoa incrível com a sua equipe, todo o seu time, todas as pessoas que confiam em você, sua família em primeiro lugar e, como você mencionou, Deus também. E a gente agradece, assim, porque o Escola em Voz, ele é para nós um projeto como é sua clínica para você. Tem o mesmo significado, né? A gente agora tá aqui o nosso primeiro patrocinador, esteve aqui hoje, né? E outros virão. Mas, Parabéns por apoiar, por investir no Escola em Voz. O Josué da Elos é um queridão, esteve aqui hoje, pessoa fantástica. O Johnny com a sua equipe também, sempre acreditando na gente, nos apoiando. Mas assim, tem muito amor, tem muita sinergia com o que você trouxe aqui. Acho que eu não tenho mais o que falar, senão até vou me emocionar. Eu vou parar por aqui, cara. Meu caro amigo de longa jornada, né? O que dizer de um episódio como este? Eu acho que cada vez mais eu tenho a certeza de que insistir contigo em montar o podcast foi uma das melhores coisas que aconteceu para minha vida. Pô, cara, E aprender a cada podcast que a gente faz, né? A gente acha que a gente está aí mais de 30 anos na educação, já temos uma larga história, já somos cascudos, mas, cara, cada história que a gente escuta, cada coisa que a gente aprende, cada exemplo que a gente vai levar para aplicar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, é isso que nos edifica, isso que nos faz querer estar aqui todos os meses para gravar mais episódios. É isso que me dá prazer de estar contigo e de ter pessoas tão especiais como a Letícia. Obrigado, Letícia, por você estar aqui conosco. Parabéns pela sua história. Continue sua luta com essa força, que isso é uma característica tua desde muito tempo. desde pequenininha. Não perca Devia isso. ser brigona desde lá atrás. Não perca isso. E conte sempre com essa casa aqui para poder fazer dela a sua voz. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu, Gratidão. maravilha. Então, gente, é isso aí. Esse foi mais um episódio do Escola em Voz. Você sabe, né? A sua participação é muito importante. O canal cresce não só com visualizações, mas quando você principalmente se inscreve, deixa seu comentário, ativa lá o sininho com as notificações, porque isso nos ajuda a manter esse canal vivo, cada vez mais forte e trazendo convidados tão especiais como os convidados De que garbo e elegância. esse Rony. Até mais, gente. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Top Master Studios, áudio, vídeo e fotografia. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Jornada das Profissões 2025, a maior feira itinerante do sul do Brasil. Potência Máxima, protagonismo estudantil de verdade.